E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. E aí, Gizinho? Beleza, Luizão? Tranquilo? Tranquilo, e você? Tranquilo. Bora voltar no tempo? Vamos voltar no tempo, é bom. É bom, cara. A gente andou trazendo umas crias da academia de um tempo onde eles não eram chamados de crias da academia. Sim. Né? E hoje o nosso convidado faz parte desse seleto grupo de crias da academia, só que ele é de um período onde o Palmeiras, de uma certa forma, não tinha tantas revelações, e ele foi uma das revelações que mais chamou a atenção daquele período ali, foi artilheiro de Copa São Paulo, inclusive, e tudo mais, e depois ascendeu ao time profissional, só que ficou marcado por uma questão de um problema de saúde que ele descobriu quando estava perto de se profissionalizar e quase teve que interromper a carreira. Conhece essa história? Lógico que eu conheço. Então quem é o nosso convidado de hoje? O William, seja muito bem-vindo. Obrigado. Grande William. Bem-vindo aqui de volta, né? Como é que tá, William? Bem, graças a Deus. Quanto tempo faz que você não vinha na casa aqui? Cara, 2012, junho de 2012, termino meu contrato com o Palmeiras. E aí eu voltei em 2023 com o João Paulo. Justo nessa minha transição de parar de jogar e meio que definir futuro. Pedi pro João se tinha uns minutos para poder conversar e entender um pouco do novo cenário que gostaria de entrar. E, pá, como sempre, muito respeituoso, me abriu as portas. Tive aqui um período com ele assistindo um treino do Sub-20 em 2023. Mas não fui conhecer a instalação nem nada, assim. Tive com ele só no campo mesmo, assim. Mas de vir realmente andar e encontrar o pessoal desde 2012. E bateu uma nostalgiazinha, assim? Cara, onde nós estamos aqui exatamente, eu acho que era o ginásio. Era. E eu dormi nessa arquibancada aqui um período, hein? Treinava de manhã 2 períodos aí pra não voltar pra casa que era distante. A gente almoçava do outro lado da rua e dormia aqui embaixo, cara. Exatamente aqui de onde nós estamos aqui, eu dormia aqui embaixo. E olha que curioso, ele fala almoçava ali do outro lado da rua, ele almoçava no restaurante do seu Mário, cara. É, o Seu seu Mário, que cara. durante tantos anos, né, depois assumiu aqui a cozinha do CT do Palmeiras também. É. O seu Mário tinha um restaurante no clube do outro lado da rua, no Nacional. Nacional. Né? E aí a rapaziada almoçava lá. Eu cheguei a almoçar no restaurante do seu Mário no Nacional, olha só, cara. Caramba, Luizão. Faz tempo, hein? Mas 2000 Peguei a idade. Não, o meu lá, 99. Ah, tá, mas você não 98, trabalhava aqui 99, ainda. 2000, não. Ah, tá, achei que... Não, aí quando eu achava que eu podia jogar bola ainda. Eu achava que eu podia jogar bola. Só que assim, tem pessoas que querem jogar. Sabem jogar, querem jogar. E tem aqueles que acham que podem jogar. Eu era um caso dos que achavam que podia jogar, mas não podia, não tinha jeito. Tinha jeito. Eu brinco com o pessoal até hoje, William, que se der uma bola pra você, se você fizer o passe na minha direção, a bola olha, fala, oh, não, esse aí não, ela vai fazendo assim, ó, a curva pro lado e vai indo pro outro lado. Esse não, esse maltrata, esse judia. Não. Sai daqui, sai pela tangente aqui. Mas conta um pouquinho pra gente da sua história, com que idade que você começou a jogar, quem que foram as suas principais referências e tinha mais boleiro na família? Cara, meus tios sempre jogaram, meu avô sempre correu com eles, né, e meio a tudo isso eu acompanhava e tal, e desde os 7 anos de idade, que eu me entendo ali por gente, vamos se dizer assim, tenho memórias, dentro de carro, batendo um campo ali, outro campo ali, leva um tio para um lado, leva um tio para o outro, eu chutando bola no estacionamento, atrás do gol até terminar o treino deles e tal. E depois fui entrando, joguei DEF, um monte de competições da época, né, que era bom de bola, bom na escola, o pessoal da antiga aí vai lembrar um pouco. E desde os 7 anos... correndo, lutando atrás do sonho, né, plantando boas sementes dentro disso, de entrega, dedicação, renúncia, tudo aquilo que o futebol exige realmente, né, pro alto nível, e não me arrependo de nada, cara, não me arrependo de nada, acho que foi uma trajetória maravilhosa, né, de muito aprendizado, formação em vários aspectos, né, sentido de amadurecimento, de ter que pegar ônibus, metrô, trem sozinho, numa idade, naquela época era mais tranquilo também, até ali você entre 12, 13, 14 anos, tem muita galera se movimentando também nessa idade hoje sozinho, sem os pais, por questão de trabalho e tudo, então assim, cara, uma trajetória bem bacana, um período difícil, mas que trouxe grandes recompensas. E o William, você viveu também uma fase ali, quando você era mais moleque, que o futebol brasileiro meio que reinava, né? Tipo, 94 tinha sido tetra, 98 foi pra final, depois novamente foi pra final, 2002. Ganhou o Penta. Quem que era seu grande ídolo naquela época que vocês viam assim a seleção jogar? Você fala, caramba, mano, quero ser esse cara um dia. Cara, o Ronaldo Fenômeno pra mim, claro que antes dele tem toda uma geração e tal, mas que eu pude ver realmente que brilhava os olhos, saltava.
Romário, o Ronaldo Fenômeno foram dois, assim, que marcaram épocas pra mim. E dentro disso, tantos outros, né, cara? Ver o Alex jogar e de próximo, eu tava aqui chegando numa transição de saída de Parmalat, aquela coisa toda de moleque. Copa Mundial, não esqueço. Nunca. Era uma que ele usava e era absurdo. Todo mundo queria usar tudo que ele fazia. Então, assim, mas assim, que marcou minha época mesmo, que desperta o desejo de você falar, cara, eu quero jogar bola um dia. O que o Romário fazia e o que o Fenômeno fazia era absurdo na minha época. Eu acho que são coisas que você sentava pra mais ou menos saber o placar. Vitória era certeza. Dificilmente a gente levantava sem comemorar, né, o triunfo. Mas esses dois, assim, foram dois que marcaram muito a minha época. Seu início no futebol, o pessoal me passou que você jogou no Juventus, ainda nas categorias de base. Como é que você foi parar no Juventus? Escolinha. Escolinha? Escolinha. Antigamente tinha muita escolinha conveniadas com os clubes. Era mais acessível. O futebol hoje ficou muito caro, cara, pro baixa renda, vamos se dizer assim. Hoje as escolinhas estão cada vez mais caras, chuteira, pô, paga taxa de arbitragem, paga tudo. O futebol encareceu muito. E naquela época não, eles ainda davam bolsas, era um pouco mais tranquilo. Tinha as peneiras e tal. E aí eu faço uma peneira, né, numa escolinha chamada Bola na Rede, junto com o Cláudio e Toninho, que eram os professores da época, o pessoal que tomava a frente, e ali eles fazem uma seletiva para ir pro Juventus. E aí eu consigo ir pro Juventus. Na época era Juventus Eurosports. E aí eu vou pro Juventus e tal, e ali começa o sonho. Tinha quantos anos? Cara, eu tinha 10, 11 anos, mais ou menos. Por aí. 10, 11 anos. E quantos anos você ficou no Juventus ao todo? Cara, Juventus eu fiquei pouco tempo, assim. Eu fiquei acho que um ano e meio exagerado. Logo saiu uma situação de ir para um rival, né? Pra gente não jogar nomes aqui. Sim. E aí saio, vou pro rival, fico mais um ano e pouquinho. E aí é onde eu chego aqui. Entre 12 e 13 anos é quando sai a possibilidade. E é engraçada a minha chegada aqui, porque eu vou pro rival... E nessa brincadeira toda ali, tem a Copa Nike que eu não sou inscrito. E porque tava chegando e tal, e eu fico meio chateado, e mesmo federado lá, eu pego minhas coisas e vou fazer avaliação no Pelezão. O Magu tava na época, o Anderson, o pessoal tava no Pelezão na época. A famosa avaliação do Pelezão. Avaliação no Pelezão. Pego uma ficha e faço a avaliação, vou super bem, e termina ali uma situação de que, pô, você não tem a idade que fala que tem, você tá roubando a idade, você faz coisas que os outros meninos não fazem, aquela coisa toda. E aí termina e eu falo, não, a verdade é uma só, eu tô federado no rival, só que foram pra uma competição e eu não tô feliz lá, cara, e eu quero jogar. E aí meio que eles olham assim e falam, ó, resolve tua situação primeiro, e depois que você resolver a tua situação, se você achar que tem interesse de seguir, a gente caminha. Cara, e nessa brincadeira eu vou lá, peço minha liberação, resolvo por conta própria e tal, não apareça aquela coisa toda. E aí me dão a oportunidade de vir, era o professor Niltinho na época. E aí chego aqui com o Niltinho e, cara, e depois daí a vida muda. Mas esse Pelezão é o quê? Pra quem não sei, eu não sei, mas... Um clube aqui no Alto da Lapa, GG. Tem um na Zona Leste também, ali na região do Tatuapé. Um clube grande da prefeitura, com campos e várias atividades. E o Pelezão é isso. É como se fosse um clube vinculado à prefeitura, mas ele tem várias áreas de lazer. Então tem campo de futebol, tem quadra de tênis, tem piscina. Assim, é uma área muito útil para a população e múltipla. Inclusive, poucos munícipes têm conhecimento, às vezes, né? De que o Pelezão é aberto ao público, que é só ir lá fazer uma carteirinha, não paga nada. Mas aí rolava a peneira lá, é isso? O Palmeiras fazia as peneiras lá. Aqui na Lapa. É por isso que você comentou do Magu, então. Isso, o Magu era captador na peneira, cara. O Magu merece tudo que ele tá vivendo aqui hoje. O Magu roeu de osso. Ele mais uma galera aí, eu vou te falar. Pegaram uma fase difícil. Você lembra se chegou a trocar ideia com ele na época ou não? Na época, sim. Ali ele fazia ficha junto com o Anderson e tal. E aí depois me direcionaram pra cá e ele ficou um período lá ainda. E aí depois, com o tempo, ele vem pro CT. Lá era mais um período de captação mesmo, assim, do clube. Essa peneira no Pelezão, você tá falando o quê? 98, 99, né? Exatamente. Por aí, 12 anos você falou, né? 98, isso aí, 98, 99. Como você é 95, você é 10 anos, né, pra frente, eu sou 84, ele é 86, você é 10 anos pra frente, acho que quando você começou a ter a idade ali, talvez de buscar peneira, teste, essas coisas, acho que o Pelezão já não fazia mais, o pessoal não fazia mais lá. Porque eu lembro que quando eu era moleque, o pessoal falava muito, né? Quando eu
me arriscava no Nacional, a molecada ela falava, pô, vou no Perezão amanhã lá fazer peneira no Palmeiras. Que pena que não fazia mais, né? Ia ser mais um Desper- reprovado. Desperdiçaram um grande talento, Ou né? não, né? Ia ser mais um reprovado. Ou não, né? É nada, aliás, vou fazer um merchan aqui da TV Palmeiras, porque Sim. nós estamos com uma série aí, Engrenagens, que chama, né? Que ela mostra os bastidores, assim, do pessoal que trabalha no departamentos. clube, os departamentos. Saiu um episódio com o Magu, até te convido a Da assistir preparação depois. física. Legal. Mostra todo ali o trabalho do Magu, tá bem legal. Então, ó, assiste lá na TV Palmeiras, rapaziada, Engrenagens. E aí tu chega Gostou, aqui né, com Charu? 12 para 13 anos. Como é que foi esse início e saindo do maior rival, chegando aqui, você estranhou um pouquinho no começo? Como é que foi para se adaptar? Teve dificuldade? Cara, o começo foi muito louco assim, porque eu chego e aí tem o primeiro jogo do Campeonato Paulista. E na primeira convocação eu não tô. Falei, não é possível. O mesmo filme. O mesmo filme, eu falei, não é possível. Aí volto pra casa, pego pô, o caminho inteiro de volta, assim, chorando muito, assim, chego em casa. Meu avô, que sempre correu comigo, me pergunta, tá acontecendo? Eu falo, cara, primeira convocação, eu saí de um lugar por não ir pra uma competição, a primeira convocação eu tô fora. Não tem sentido, cara. Você não tá gastando dinheiro, pegando dinheiro emprestado com todo mundo pra pagar minha condução, e eu não acho justo, eu não quero mais. E aí ele, cara, ele é muito enfático, ele vira pra mim e fala assim, mas eu não tô pegando dinheiro no teu nome. Eu tô pegando no meu nome. Eu não tô te pedindo pra ir lá pedir dinheiro. Eu tô pegando dinheiro emprestado porque eu confio. Cara, e aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, caraca, que loucura. Aí, na outra semana, volto. O time tinha perdido na estreia. E aí eu começo a semana, cara, com um mental totalmente diferente. De tipo assim, cara, é minha oportunidade. Tem muita gente apostando. E aí eu faço uma boa semana e aí estreio em casa. O primeiro jogo tinha sido fora, eu estreio em casa. E os jogos do Paulista a gente mandava aqui nesse campo, no campo 1 da base. E aí eu estreio em casa, a gente ganha de 3-1, se eu não me engano, e eu faço 2. Caramba. E depois daí já era. E Não sai daí, cara, não saí mais, as coisas começaram a acontecer e as coisas começaram a acontecer de uma forma, assim, impressionante. Comecei a me tornar referente da equipe, aquela coisa toda, assim, fui ganhando meu espaço e era muito louco porque jogava o infantil e juvenil na época, assim, chamava, né? Um exemplo mais ou menos ali, como se fosse o 13, o 14, hoje, o 15, o 17, uma categoria sempre acompanhando a outra. E eu jogava primeiro como infantil e depois jogava o juvenil, que aí vinha o Alceu, o Wagner Love e toda essa galera, né? E, pô, acabava o jogo, essa galera vinha, pô, neguinho, você joga demais, que não sei o que, aquela coisa toda. Isso puxava a gente pra cima, porque era uma categoria acima. Então, e essa sensação sempre trazia aquele negócio de você estar dentro do campo e falar, cara, os caras que estão acima estão me vendo, os caras que estão acima estão me vendo. Então a gente sempre colocava um pouquinho mais de intensidade e tentava fazer um bom jogo. Então a gente cresceu com essa galera ali, né? Então essa transição, esse momento de chegar ao Palmeiras e ir ganhando meu lugar pouco a pouco, foi sensacional, cara. Acho que foram praticamente aí quase 12 anos de casa, 10, 12 anos de casa. No momento, um período difícil do clube e tudo, mas que pra mim muito especial em todos os sentidos. E na base, a gente até já comentou outras vezes isso, que a idade, tipo, influencia muito isso, né? De, tipo, você comentou que você estava treinando com os caras mais velhos também, e depois jogava ali, às vezes, na sua categoria. Meu, você sentia era muita diferença, né, velho? Muita, nível de força, muda muito, a diferença de um ano e meio nessa tipo, idade, cara, mais... é absurdo. Só que a outra situação também que pegava é porque, assim, cara, é a camiseta de um time grande. Então, os melhores da base estão sempre ali. Não é que chegam todos, mas o nível de competição é muito alto. Então, pra você ganhar um espaço numa categoria de cima, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. E sempre foi meia ou se arriscava em outras funções também? Jogava mais à frente, jogava mais atrás? Sempre meia. Só que o que acontece? Hoje, para a geração hoje mais recente do futebol, nós jogávamos muito no quadrado antigamente, né? 2 volantes e 2 meia, meia direita e meia esquerda. E tinha muito isso, muito claro, assim, né? Um atacante mais fixo, o mais fixo, o outro mais de mobilidade. Então eu fazia ali meia esquerda. E geralmente nos segundos tempos, eu cansava um pouquinho mais, eu jogava já no segundo atacante. Então eu começava as trocas e já ficava mais um pouco na linha da frente. E isso foi curioso, cara, porque assim, meu segundo tempo eu sempre baixava muito. Caía muito a minha intensidade. E o próprio João Paulo, que tá aqui, nós fomos para uma Copa Rio, Taça Rio. E ele era treinador do Vitória. E aí eu conversando depois com o tempo, encontrei um companheiro, o Anderson Martins, jogamos junto no Vitória. E conversando com o Anderson, disse, pô, te conheço desde o Palmeiras, pô, te enfrentei na Copa Rio, assim. E aí, pô, o time dele era o Anderson Martins, o Wallace,
que, pô, foi capitão do Flamengo durante um período. Acho que subiu com Londrina agora também. Sim. E aí nós estamos falando de Hulk, nós estamos falando de Davi Luiz. Cara, o João Paulo tinha uma potência na mão. Esses jogadores tudo passou na mão dele e ele era treinador. E aí ele comentava que o João falou antes do jogo que nós perdemos pra ele na semifinal. Ele falou assim, cara, o Palmeiras tem um jogador muito diferente, só que esse jogador chega um certo momento do jogo, ele baixa muito o ritmo. Ele começa numa intensidade muito boa e baixa muito. Se conseguir manter, se conseguir segurar ele, é uma das possibilidades nossas de poder ganhar e tal. E o Anderson me comentando isso, logo passando-se um período, eu venho descobrir o problema no coração, né? E essa minha baixa de intensidade era justamente por não ter uma capacidade física o suficiente para poder manter. Então era um dos desafios que a gente já vinha sofrendo e não sabia, né? E o João, antes de me conhecer ou de saber da história nem nada, o olho do cara era absurdo, né? Que ele já tinha identificado que chegava um certo momento do jogo, a minha intensidade baixava muito. Não, o olhar do João é absurdo, cara. A leitura de jogo que ele tem é um negócio absurdo. É absurdo. Não, nós estamos falando dele aqui como treinador, né? Treinador, né? Exatamente. Então, assim... Não, o olhar que ele tem é muito diferenciado. Cara, assim, não sei se você já teve a oportunidade, mas de parar pra assistir um jogo do lado dele qualquer hora. Mesmo que seja um jogo da base, pra você ver como que ele enxerga o jogo, cara. O que ele enxerga dos espaços ali, você fica besta. Você fala assim, cara, dá a impressão que, sabe o que a gente brinca do Alex, que fala assim, parece que tinha uma câmera 360. O João parece que ele tem uma visão periférica. Que ele, tipo assim, ele consegue acompanhar tudo que tá acompanhando nos terços do campo, velho. É bizarro. É bizarro, mas é um cara que enxerga muito. E até falando nessa questão que você falou, né, da baixa de rendimento e tal, você não chegou a desconfiar de nada nessa época, assim? Cara, nunca desconfiei de nada. Nunca. Tanto que sempre fazia o máximo ali o primeiro tempo, com 5 do segundo, 10, assim, já me colocavam para uma linha da frente, porque eu já começava a custar um pouco mais a parte física, a recuperação e tal. Então sempre conduzi muito, a base foi muito disso, assim, o primeiro tempo muito intenso, o segundo começava a cair, eles já me colocavam para outra linha e eu continuava entregando, assim, sabe? Tinha um excesso de cãibra absurdo na época, né, de menino, assim, eu lembro que, cara, chegava em casa, às vezes, assim, dormindo, acordava com muita cãibra e tal, e depois de muito tempo a gente começou a fazer uns estudos, porque depois do problema no coração que foi diagnosticado, me fizeram depois uma biópsia muscular para entender por que isso também, que não era só a questão do coração, mas tinha mais coisas. E meu perfil sempre foi de fibra rápida e não de fibras lentas, então tinha dificuldade para recuperar, então um sprint eu demorava muito para recuperar, para recompor, e por isso o excesso das câimbras e tal. Então, assim, cara, o Palmeiras me cuidou absurdo, assim, tipo, de verdade, eu acho que foi um lugar que Deus preparou para mim estar. Em meio a todas as dificuldades que eu vivi, eu tive um cuidado extraordinário, assim, em todas as áreas e todas as fases, assim, sabe? Tipo, era algo extraordinário, assim, eu acho que foi uma das coisas que me possibilitou viver o meu sonho foi poder um dia ter pisado aqui e ter o cuidado que eu tive durante mais de 10 anos. Quando que a questão do problema cardiovascular ficou mais aguda mesmo, assim, ficou mais latente? Depois dessa Taça Rio, que eu mencionei aqui, eles estão fazendo a preparação para a Copa São Paulo. Copa São Paulo era a idade de 83, 4 e 5. 86 praticamente não tinha espaço porque era uma geração mais velha. E aí me convidam a fazer parte sou convocado a fazer parte do grupo, não que estaria inscrito nem nada, mas que estaria ali. E aí eu faço a preparação, durante a preparação da Copinha eu ganho um espaço, né, e termino sendo um dos mais novos a estar na Copinha. E aí ganho meu espaço, tal, vou pra Copinha, a gente faz uma campanha até interessante, eu machuco na semifinal, termino como artilheiro da Copinha e tal, pô, convocação para seleção e aquela coisa toda, coisa que eu sempre sonhei, não consigo viver porque eu tenho uma lesão na Copinha, de joelho, e depois daí eu já passo a fazer a reabilitação no profissional. E aí eu vou pro time profissional. Quando eu termino a reabilitação do joelho, que demorou ali mais ou menos um mês e meio, eu vou pro hospital para fazer os exames, né, cardiovasculares para poder efetivar. E nessa eu tô na esteira fazendo o exame, aí o doutor pede para parar a esteira, e depois eu não lembro mais de nada. Eu só lembro de estar numa maca e com os peitos, tipo, com 2 marcas no peito, assim, de choque que eu tomei pra voltar. Caraca. E sem entender nada. E aí termina ali, eu olho, pô, a maca cheia de médicos.
E aí ele perguntou se eu tô bem, falo que sim e tal, só com uma dor no peito. Aí eu olho, vejo as marcas assim, acho estranho e tal. Aí eles começam a explicar. Pô, tinha 16 para 17 anos. Não, pô, você acabou de ter um problema e tal no coração, você teve uma parada cardíaca. Pô, mas hoje por hoje, eu só consigo lembrar o momento que eu tava na esteira e pedem pra parar. Eu não acredito que eu tenha desmaiado ali, nem nada. Então, assim, eu acredito que foi muito no decorrer do exame mesmo, já em uma outra sala. Uhum. E aí eu acordo e tal, e aí todo mundo falando, aquele monte de médico preocupado, eu viro pra eles e falo, não, legal, mas eu vim fazer os exames porque eu tenho treino à tarde. Tipo assim, pô, pra mim tá tudo legal. Pô, morri, mas legal, voltei, eu preciso treinar, vambora, tá tudo certo. E aí eles viram e falam, não, tá maluco, você não pode. Mas como eu não posso? Você acabou de ter uma parada cardíaca, tem problema no coração e tal. Inclusive, se você sair daqui e começar a chover, toma banho de chuva, não corre, não faz nada. Caraca, corri a vida inteira. Pô, e meu avô já falou, não, esse cara não sabe o que estão falando, aquela coisa, o pessoal mais antigo, sim, né? Pô, acompanha a vida inteira e tal. Cara, e ali começa um pesadelo, tipo, surreal, assim, tipo, de você conseguir chegar, pisar, olhar e não poder desfrutar. Caramba. Ali começou um pesadelo que eu falo, cara, que loucura. E aí, pô, eu chego no outro dia no clube, todo mundo me olhando assim, né? Você passando e todo mundo te olhando. E eu, tipo, sem entender. Sem entender, a ficha não cai ainda, né? Aí o doutor me chama, começa a explicar e tal. E eu falo, beleza, pô, pra mim era mais uma lesão. Daqui a pouco tudo resolve. Passa 1 mês, 2, 3, nada, e as coisas ficando sério, e a aposentadoria precoce, e aquela coisa toda, e começou a tomar uma proporção gigante, aí veio a depressão. Pô, fiquei 1 ano desesperado. E aí, praticamente ali, se eu continuo, eu tinha a sensação que eu iria morrer na cama, tá ligado? E aí um belo dia levanto, depois de uns 1 ano, mais ou menos 11 meses assim, eu levanto, pego meu tênis e quero ir jogar futsal. Aí a minha avó fala, não, tá maluco e tal, você tá doido, você tem problema. E começa, eu viro pra ela e falo, mãe, chamava ela de mãe. Eu falo, mãe, eu prefiro morrer na quadra, morrer jogando bola do que morrer na cama. Cara, como é que eu tô? Eu já perdi 9 quilos, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu preciso jogar bola. E aí entra meu avô. E aí meu avô, olha o que tá acontecendo, que eu morava com eles e tal. Meu avô sempre muito rido, chamava de vô, e minha avó, mais tranquilinha, chamava de mãe. Aí, não, a mãe não deixa eu jogar bola. Aí ele olhava assim, ela falava, eu tô falando que ele tem problema no coração. E ele falava assim, não, ele não tem nada não, deixa ele jogar bola. Peguei meu tênis e fui, cara. E aí, cheguei na quadra, os amigos não queriam deixar jogar. Pô, peguei a bola, falei, não, se eu não jogar, ninguém joga. Aquela confusão toda. Os caras muito preocupados com a minha vida, falou, não, demorou, vamos jogar. Pô, comecei a jogar de novo. E aí, pô, aquela sensação do jogo, cara. De jogar bola, de chutar no gol. Pô, das coisas que a gente gosta de fazer. Sim. Termina, os caras já viram e falam, já que você vai voltar a jogar, pô, a gente joga liga de semana, de final de semana, vamos jogar junto e tal. Comecei a jogar futsal. Aí o Palmeiras descobre, manda o oficial de justiça na minha casa. Caramba. Pra mim assinar um documento que, tipo, eles não estão de acordo, que eu tô negligenciando tudo. Sim. E aí eu assino o documento e tá tudo certo. Passa 15 dias, o Palmeiras me liga. E nisso o Palmeiras pagando meu salário, me mantendo, pô, mano, me levando pra médico, cara, tudo. E aí eu volto. Pô, William, não joga e tal, que não sei o que lá. E aí eles viram pra mim e falam, vamos fazer o seguinte, a gente reuniu aqui, nós queremos te dar um serviço aqui dentro. Só pra você não jogar futsal, cara, até resolver essa situação. E aí beleza. E aí eu peguei o serviço. E aí o Léo Piff, que trabalha aqui com vocês hoje, sim, pô, o Léo me ensinava a bater contrato, a entregar o vale pro pessoal ir no Nacional pra poder almoçar, fazer súmula. Então eu comecei a fazer súmula. Eu fiz uma viagem pra BH, Tabirito, se eu não me engano, a cidade. E aí eu fui, tipo, como se a função do Léo, de logística, desses negócios, na base ali, eu fui, pô, eu que fazia as coisas, organizava tudo, pô, súmula pro árbitro, pô, capitão assina, aquela coisa toda, tá ligado? Uhum. E aí ali começou a me pegar, porque eram os meus companheiros, cara. Imagina você fazer a súmula, fazer tudo, o pessoal entrar, sair pra arquibancada e ficar assim. E aquilo começou a me pegar, eu fiquei uns 3 meses aqui. E aí eu virei pros caras e falei, não posso. Mas pelo amor de Deus, cara, não vai jogar bola, você não pode. Toda uma preocupação, assim, sabe, de todo o staff. Não vai jogar bola. Eu falei, não prometo nada, cara, mas aqui dentro pra mim tá muito difícil. Os caras vão pro campo, eu não consigo treinar, e isso tá comendo a minha mente, tá me sufocando de um jeito absurdo. E aí eu volto, volto pro futsal. E aí fico no futsal, entre futsal e tudo. E o Palmeiras, cara, pagando pontualmente.
eu tinha entrado num rateio do profissional, de uns prêmios que tinha da Pirelli na época, e os caras, pô, todo mês, cada 2 meses mandava meu valor. Cara, isso salvava, me ajudava de uma forma absurda. E assim foi, cara. Até que depois de um ano e pouquinho parado, eu voltei a fazer exame novamente e tive outra parada cardíaca. Caramba. Aí tive a segunda, acordei com o peito doendo, já olhei pros médicos e falei, não precisa nem falar nada, já sei como é que é, não posso voltar a jogar. Enfim, tá tudo bem, pegar minhas coisas e ir embora, cara. E aquela situação. Depois de 2 anos e 4 meses que eu volto pra fazer o exame, pela misericórdia de Deus, eu não tenho a parada. E aí o sonho começa a se aproximar novamente. E aí começa toda essa loucura aí, cara. Mas as 2 vezes que deu a parada foi durante o exame, então, quando você estava na esteira? A outra vez também? A primeira, eu só lembro de ter saído da esteira. Aham. E aí eles mencionam que eu saí bem, normal, e fiz um estudo eletrofisiológico, como se fosse um cateterismo, e aí eles estimulam o coração, e eu apago ali. E aí a segunda eu já fui direto para esse outro exame, não fiz esteira. Eu lembro de chegar, preencher uma ficha de responsabilidade e tal, meus pais assinarem, e aí eu faço o exame, e tão sedado e tal, e só acordo com o peito doendo. Né? E aí na terceira, que eu vou fazer... Aí tem aquelas resenhas na vila, os caras falam, mano, você já voltou 2, para de brincar com esse negócio aí, você não vai voltar mais. É loucura, que não sei o que, que não sei o que. E eu virei pros caras e falei, irmão, se eu não voltar tá tudo certo. Mas enquanto eu tiver fôlego, eu vou viver meu sonho, eu vou atrás do meu sonho. E meu avô sempre muito ali, de que vamos. E é muito louco, porque assim, hoje a gente para pra analisar, eu falo, caraca, que loucura, mano. Eu não deveria ter ido. Eu tinha toda essa desculpa pra poder falar assim, mano, não deu certo, tinha um problema no coração e tá tudo certo. Tinha história pra contar, né? Tinha história pra contar. Pô, fui artilheiro da Copa São Paulo, tinha problema no coração e viver da história. Mas, cara, viver disso pra mim não era o suficiente. Eu queria realmente ter a sensação de poder entrar dentro de campo e entregar o meu trabalho e tal. E aí eu vou nessa terceira e não tenho a parada cardíaca, cara. E daí que eu não tenho a parada cardíaca, começa um processo de estudos mais aprofundados pra poder, monitorado, fazendo trabalho. Eu vinha pro clube, fazia trabalho com holter e tudo, pra poder estar acompanhando, ver o comportamento. E aí o sonho começou a ter esperança novamente, cara. E aí eu descubro que vou voltar a jogar, descubro que a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, já são 20 anos, praticamente 19 anos juntos, tá grávida, e aí começa todo um cenário diferente, assim, sabe? O jogo começa a virar novamente. Caramba, eu fico imaginando... É que você falou que o seu avô, ele meio que te apoiou mesmo assim, né? Sim. Mas fico imaginando a avó dele ali, que ele falou que... Tipo, falou, melhor não. Sim. Eu não sei se você tem filho ou não, mas, tipo, eu, como pai agora, fico imaginando meu filho, tipo... Teve um problema ali no coração, constatado... E, tipo, ele querendo voltar a jogar ali, eu não sei se ia deixar não, velho. Complicado, mano. A gente se coloca do outro lado, mas é complexo. Acho que só vivenciando mesmo pra gente ter a noção. Mas é meio como se a gente, pai, sente assim que você tá colocando seu filho literalmente em risco. Você sabe que tem um risco e você também tá dando um aval pra ele desse risco, né? Eu entendo como é que é. Mas é muito louco porque, assim... eu olhando hoje assim friamente, cara, eu agradeço muito a Deus dele não ter desistido, dele não ter jogado a toalha. Sim. Porque assim, não tô aqui negligenciando ordem médica, pelo amor de Deus. Né? Ele não tinha nenhum conhecimento médico. Mas o que ele falava muito pra mim, ele fala, cara, eu te conheci, eu te vejo desde criança, você nunca teve uma dor de cabeça, você nunca passou mal em nada, eu não acredito que você tenha doença, eu não acredito que você tá doente. E aqueles caras cascudo da antiga, tá ligado? E uma vez eu discutindo com ele assim, eu falava, vô, mas não é possível, cara, todos os médicos, os melhores médicos falaram que eu tenho problema. E ele, tipo, uma convicção absurda, assim, ele olhava dentro do meu olho e falava assim, você não tem nada. Caramba. Sabe, tipo um negócio assim. E eu agradeço a Deus, cara, por ele não ter desistido de mim. Sim. E era muito louco porque, assim, ó, a cada 3 meses, eu tinha que ir no Dante Pazanese com o Dr. Nabil Garayeb, fazer o resultado, fazer um eletro. E aí fazia o eletro, ele olhava o eletro assim, e aí não mudava nada. E aí passava 3 meses, ele virava pra mim, acorda, vamos. Eu falava, vô, é a mesma coisa, cara. Mó rolê até lá. Não, vamos. Chegava lá, pegava toda a fila, cara. O Dr. Nabil, nossa, um cara maravilhoso. Um anjo de Deus na minha vida. Fazia o eletro, colocava lá, não mudava nada. E aí eu voltava, e aí 3 meses ele de novo. E eu falava, vô, pelo amor de Deus. Ele virava, vamos. Cara, então assim...
eu quero ser esse cara na vida dos meus filhos. Não negligenciar ordens médicas nem nada. Mas eu quero ser esse cara que acredita. Esse cara que olha pra eles e fala assim, cara, vamos? Não, vamos. Vamos. Então, eu tive essa pessoa, cara. Eu não acredito que todos tenham. Eu tive essa pessoa. E o fato de eu estar aqui hoje testemunhando, comentando tudo isso é porque alguém um dia postou. Alguém um dia olhou pra mim e falou assim, cara, você não tem nada. Como mudou tudo? Ninguém sabe. Nem os médicos sabem como mudou, nem os médicos sabem como... Eu sigo com bloqueio de ramo, mas como as arritmias desapareceram, ninguém consegue explicar. É algo muito surreal, assim, sabe? É milagre puro, irmão, de verdade. Nesse período que você ficou parado, que aí tinha essas consultas, esses anos de 3 em 3 meses, tinha algum tratamento, algum remédio que você teve que tomar? O pessoal, de alguma maneira, tentou controlar ou simplesmente assim, cara, volta pra ver se tivesse, não tem, tá tudo certo e tal? Nada. Tipo, era um bloqueio de ramo seguido de arritmia. E o que acontece? Supostamente por uma miocardite, uma inflamação no coração, e ninguém sabe de onde vinha, se era de infância esse bloqueio de ramo, ou se esse bloqueio veio e ficou depois dessa... Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. E justo aconteceu o período do Serginho, né, de falecer no campo, então tudo se agravou um pouco mais. E eu não tomei remédio, eu não tomei nada, cara. Eu não tinha como, porque como é nas ramificações dentro do coração, até onde eu entendia e que me comentava, cara, não tem como você abrir o coração e mexer nas ramificações dentro. Você mexe nas artérias fora, dentro não tem como mexer. E, cara, é surreal, assim, é muito louco, cara, é milagre. Acho que milagre a gente não explica, a gente vive, chega num ponto que só Deus pode fazer, é minha fé, eu acredito muito nisso, e foi feito. A gente não explica e a gente não questiona. Não a gente só aceita. É isso, a gente só aceita. Mas é muito louco você falar essa questão da convicção do teu avô, porque saindo, logicamente, né, dessa questão da religiosidade, da crença, a gente já ouviu muitas vezes as pessoas falando, né, que os próprios filósofos, os psicólogos dizem que quando você tem uma pessoa ao seu lado com essa injeção de ânimo, com essa injeção da positividade, ela tem uma tendência de te levar para o alto, né? E o que acontece é geralmente ao contrário, né? Quando as pessoas sabem que a gente tem uma tendência de ter uma doença ou um problema, elas olham pra gente já com um olhar baixando, sim, de dó. Poxa, que coisa chata, que não sei o quê. E às vezes, essa injeção de ânimo que seu avô teve é o que faz falta. Talvez, não sei se depois disso, você conversando com ele, em algum momento, ele pode ter falado pra você, William, eu sabia que você tinha, mas eu precisava agir assim. Mas no consciente dele, ele sabia que, como todo mundo tava com essa preocupação, e todo mundo meio te segurando, se ele não, pelo menos tentasse te empurrar, mesmo sabendo do risco, talvez você não fosse feliz, não vivesse o teu sonho, cara. Cara, o que é muito louco, porque eu tive essa conversa com ele depois. Eu sentei com ele e falei... Por que você apostou tanto? E ele falava pra mim assim... Eu tinha dentro de mim que você não tinha nada. Mas todos os exames falavam o contrário. E ele falou, não sei, mas algo dentro de mim gritava que você não tinha nada. E ele era ferrado nisso. Quando alguém vinha falar, por que não tá jogando? Não, tá esperando um tempo aí, já volta. Ele nunca falou tá com problema nem nada. Já volta. Era sempre nessa linha. E ele me pegava, às vezes, meio cabisbaixo, e ele encostava. Não, vamos caçar o que fazer, vamos. Tipo, nunca me permitiu baixar a guarda, sabe? Então, assim, por isso que eu oro a Deus para que eu possa ser esse tipo de pessoa na vida dos meus filhos. De não permiti-los baixar a guarda. Né, de ter um sentimento nesse sentido, de ter uma convicção clara e não, como disse, não negligenciando questões médicas nem nada, mas ser essa injeção de ânimo na vida das pessoas que estão à minha volta. E é uma das coisas que eu luto muito pra ser. E é muito louco, cara. O futebol, ele é surreal, cara. A sensação que ele gera, tudo que ele move. Cara, é muita coisa. Muita adrenalina, né? É muita adrenalina, cara. E isso também, assim, essa questão da animosidade, lembra até aquela história que você contou, né? Que tinha, acho que a menininha no hospital, não é isso? Tipo, e ela tinha um sonho aí acho que o Veiga mandou um vídeo pra ela, né? Que você conta essa história. Aí, tipo, ela tava no estado terminal, assim, conseguiu, tipo... Tem vários casos, cara. Vários casos. Que eu acho que passa nisso, né? Tipo, talvez se uma pessoa fosse lá visitar, ele ficasse, ai, meu Deus, não sei o quê. Aí não, ela, tipo, vê uma coisa que ela queria muito, que era um ídolo ali no futebol. Aquilo vai dando ânimo na pessoa e, tipo, o milagre acontece aí, cara. Um exemplo prático que a gente viveu recente, menino Telzinho. Telzinho... tinha
um câncer, né? E tava fazendo tratamento com a químio, né, William? E chegou num ponto que já não tava respondendo legal, tinha que dar uma interrompida no tratamento, tudo. E a família tinha combinado que se melhorasse, iria trazer ele no Allianz para assistir um jogo. Sim. Chegou na semana do jogo, não tinha melhorado, a médica suspendeu a volta para casa, tudo, avisou a família, e aí rolou aquela meio tristeza, porque a imunidade dele estava muito baixa. E aí a mãe falou, né, falou, doutora, tudo bem, ele não vai poder voltar, então o passeio que a gente ia fazer, a gente vai cancelar. Aí a médica lembrou, ela falou, esse final de semana é o jogo, né? Ela falou, não, então pode levar ele, leva ele ao jogo. Leva ele ao jogo, pode levar. Saiu a mãe e o pai, lá de Sorocaba, trouxeram o menino para São Paulo, e na segunda-feira ele tinha que retornar a fazer os exames de novo para ver a imunidade como estava, e a imunidade estava baixa. E o pai publicou no Twitter, pessoal, o Theo recebeu a liberação especial para ir ao jogo hoje. Se encontrarem ele na rua, digam um oi, Teodoro. Simples, digam um oi. Alguém me marcou nesse tweet. Só marcou. Aí sabe quando você olha assim o tweet, você fala, cara, acho que a gente pode de repente fazer alguma coisa legal pra esse menino, né? Porque o meu primeiro pensamento é que quando mexe com criança é fogo, né? Eu pensei assim, quando é que esse menino vai voltar? Sim. Se vai voltar, então, a experiência pra ele tem que ser um negócio que inesquecível, que pra ele seja muito marcante. Aí conversei com o pessoal do Palmeiras aqui, né, com o pessoal do Torcedor Mirim, com o Edu, e expliquei a história, expliquei a situação, e falei, queria, se vocês me permitirem, queria tentar colocar ele na hora do hino com as crianças, ou pelo menos no aquecimento dentro do campo. O pessoal autorizou, falou, não, tudo bem, pode ir lá, pega ele e tal, não sei o quê. Quando eles chegaram, eu avisei a mãe e o pai, falei, sou o Luiz aqui do Palmeiras, expliquei a história, né, falei, queria que ele descesse no campo, conhecer os atletas, lá, tal, tá no aquecimento. Quando eu fui lá me apresentar pra ele, falei que ele podia entrar no campo, ele não quis ir. Não vou, não quero ir, não. Theo, você tem certeza que você não quer ir, tal, a mãe falando pra ele, mas é tão legal. Ele, não, eu não quero ir. Eu falei, tá bom. Podem ir pro lugar de vocês lá, se ele mudar de ideia, você me liga e a gente vai buscar ele. Subiram com ele, quando chegou lá em cima na superior, ele olhou o campo, primeira vez, ficou maravilhado, aí a mãe falou, tá vendo lá embaixo, é onde você ia com o tio Luiz e tal. Aí ele olhou pra ela assim, né, o olhinho brilhou, aí ela falou, você quer ir? Aí ele falou, agora eu quero. Aí ela me ligou, desci buscar ele, beleza, a gente desceu, as crianças já estavam indo pro campo, só que tinha tido uma mudança, porque antes as crianças desciam pro campo e elas iam na frente do vestiário. E aí elas faziam um corredor na frente do vestiário, esperavam os atletas saíam, pegavam na mão das crianças e subiam pro aquecimento. Certo. E mudou. Agora as crianças vão direto pro campo e esperam os atletas subirem. Eu não sabia. Eu desci com ele e fui. Ele encontrou com a Leila, abraçou a Leila, tudo, abraçou o Gobato, o Periquito. Eu desci com ele pra dentro do túnel, achando que as crianças estavam lá. Quando eu cheguei olhando, não tinha criança nenhuma. Eu falei, deu ruim. Aí eu ia pegar ele e sair de volta. Quando eu fui pegar a mão dele pra sair de volta, abriu a porta do vestiário, os atletas foram sair pro aquecimento. E aí ele deu de cara com o jogador que ele mais gostava na hora. Ele ganhou um abraço, todos os atletas deram um abraço nele, deram um carinho, tal. Eu expliquei pro atleta que ele gostava o problema. Sim. Aí me perguntou, ele pode correr? Aí eu falei, olha, poder pode, mas tem que ser maneirado e tal. Não, porque eu vou levar ele pro campo comigo. Eu falei, ui? Já falei, pelo amor de Deus. Pegou na mão, subiu a escadinha, levou ele pro campo, deu uma volta com ele no campo do aquecimento, bateu bola com o menino, tudo. Depois o menino saiu de campo, assistiu o aquecimento fora, tal, tudo. Segunda-feira, me vai fazer o exame. E a imunidade desse garoto tá onde? Lá em cima. Lá em cima. É muito louco. A imunidade dele bateu lá em cima. Hoje o Theozinho tá curado. Aí é o que eu falo, cara, é adrenalina, é o ânimo, como é que a gente vai explicar? Eu não tenho como explicar. As coisas positivas, exato. Né? Quanto mais pensamento positivo, palavra tem poder, né? Sim. A galera fala e é verdade mesmo. Então, tipo, quanto mais você pronuncia que vai dar certo, que no seu caso que você não tinha nada, isso daí com certeza ajudou, cara. Cara, mas aqui, quantos Theo, cara, a gente tem no nosso dia a dia? Sim. A minha preocupação é muito sobre isso, sabe? Tipo de injetar ânimo nas pessoas todos os dias, cara.
Eu tenho meus problemas, todos nós temos, mas o da frente não tem culpa. Sim. Se nós vivermos uma cultura de injetar ânimo, cara, de ser uma pessoa positiva, uma pessoa que vai puxar o outro pra cima, a gente muda a história, porque o Telzinho a gente não sabia. A sua preocupação foi, cara, quando ele vai ter oportunidade de vir de novo? Sim. E ele foi curado e tem outras várias. Exato. Só que assim, cara, tem pessoas que aparentemente estão saudáveis na nossa frente, a gente não sabe se a gente vai encontrar essa pessoa amanhã. Sim. E por que não fazer hoje? Então, injetar esse ânimo nas pessoas. Cara, essa enfermidade pra mim me ensinou muito, cara. Essa enfermidade pra mim me ensinou muito. Eu comecei a viver a vida de uma forma que eu olhei que a qualquer momento isso acaba. E o que eu deixei no da frente, o que eu desfrutei do dia. Porque a gente tem uma cultura de viver como se a gente fosse viver até os 120 anos, cara. Não temos garantia de nada. Essa enfermidade me mostrou, cara. Ela mostrou pra mim e falou, William, de verdade, cara, você não é nada. Aproveita os minutos que tem, o convívio, as pessoas, seja a melhor pessoa possível que você puder ser, porque você não sabe quais são os próximos 3, 4 minutos, cara. Quantos Theo a gente não encontra no meio do caminho, cara? Sim. Quantos tantos casos por aí, né? Por isso que é importante é esse lance muito da louco. positividade, né? Da pessoa ser positiva e trazer energia positiva. Pra cima. E outra, quando você traz energia positiva pro outro, a tua positividade dobra, cara. É isso aí. É uma troca de energia, entendeu? É uma troca de energia. Agora, voltando a falar da tua história, né? Depois que aí faz o exame, detecta que tá ok, tá liberado. Como é que é voltar, frequentar os treinos, etc. Você, lógico, você precisa passar por um tempo ali, né? De readequação, recuperação, etc, né? Condicionamento. E como é que a rapaziada te recebeu? Cara, recepção maravilhosa. Tipo, algo inexplicável, assim, porque a gente sabe que as pessoas têm um carinho do dia a dia, do convívio, mas a gente não tem a dimensão do tamanho. E quando eu voltei, eu tive dimensão, cara, do cuidado, do que isso aqui representava pra mim e o que eu representava pra eles, que essa vitória contava pra mim. A torcida, cara, absurdamente me abraçou, me deram um apelido de Coração Valente, eu fazia o gol, colocava a mão no peito, comemorava, batendo, assim, surreal. Só que depois daí eu tive um outro problema, cara. Que esse eu acho que foi um dos problemas que eu demorei um pouco mais pra superar. Eu comecei a ter medo de morrer no campo. E a gente nunca tem essa abertura de sentar com uma psicóloga, trocar ideia e conversar. Então, eu fazia ali 15, 20 minutos, absurdo, e depois eu começava a baixar. A bola que eu podia atacar espaço, eu vinha no pé, e aí eu comecei a mudar o meu estilo de jogo, porque eu já tava cansado, e aí a gente acaba comprometendo todo o enredo, todo o que tá acontecendo. E esse medo de morrer dentro de campo, que loucura, cara. Esse medo de morrer dentro de campo começou a me brecar de coisas que eu poderia ter vivido. E a torcida, pô, sempre me apoiando, sempre me empurrando, gritando meu nome, sempre me dando muita força. E aí eu comecei a, daqui a pouco, começar a ser chamado de jogador de segundo tempo. Porque eu entrava faltando 20 e 30 e falava, não vou morrer em 20 minutos, 30 minutos. Era o que eu fazia no futsal. Eu já era, pô, quarentinha exagerado ali com troca. Então eu comecei... E aí começaram a vir os empréstimos. Porque eu mantinha um nível muito alto durante um período, depois eu baixava e eu não conseguia ter uma consistência com medo de morrer, cara. Eu vivi praticamente aí de 2006 que eu voltei, cara, praticamente 6 anos com medo de morrer. Jogando com medo de morrer. Eu fui virar a minha chave quando terminou meu contrato com o Palmeiras, em 2012. Desde a minha volta, o Palmeiras renovava meu contrato e me emprestava porque via que eu tinha potencial, que as coisas poderiam acontecer e eu voltei bem. Só que chegava um certo tempo eu baixava. E aí a gente passando uma dificuldade muito grande como clube naquela época, que foi uma época bem difícil pro clube. Eu comecei a ser emprestado e voltava, todos os outros terminavam o contrato, não, eles esticavam o contrato comigo e foi assim me levou durante 6 anos, cara, esperando eu... E eu não conseguia, preconceito de ir com psicóloga, mas sabe quando você tá dentro do campo e você com medo de morrer, e vinha a memória do Serginho, do que ele tinha vivido, e eu falava, caraca, eu não posso cair aqui. E aí eu comecei a ter um outro jogo, que era o jogo mais difícil, que era contra mim mesmo. Uhum. E esse jogo ele começou a me afastar de grandes possibilidades, até que eu saio, termino meu contrato, eu vou pro Joinville para uma segunda divisão. E aí eu entro dentro do quarto e eu faço uma oração assim, cara. Eu falo, Deus, eu tenho medo de morrer, Senhor. E o Senhor sabe. E o meu medo de morrer fez eu dar esse passo hoje de sair de uma Série A, de uma grande camisa, para uma camisa de menos expressão numa Série B. E hoje eu faço um voto com o Senhor de que
Todas as vezes que o medo entrar dentro de mim, eu vou correr o máximo que eu puder. Todas as vezes que o medo quiser me paralisar, eu vou correr mais ainda. Porque eu sei que hoje, conhecendo a tua palavra, e eu não tô, desculpa, sei que não tô aqui pregando nem nada, mas que conhecendo a tua palavra, depois disso aqui, se eu tiver que morrer, tem vida eterna. Então hoje eu não perco. Ou eu vou pra eternidade contigo, ou eu vou viver o meu sonho na intensidade que eu tenho que viver. E, cara, isso mudou minha chave, porque eu comecei a isso. Então, tipo, a fé me levou pra um lugar absurdo. Aonde quanto mais medo eu tinha, mais eu corria. E eu lembro a primeira vez que bateu o medo ali de, tipo, ser mais de 190, o coração daquele jeito. E eu respirei fundo e falei, eu vou jogar. E aí eu comecei a atacar espaço, às vezes até sem precisar atacar o espaço, mas me desafiando, sabe? E ali as coisas começaram a caminhar, tal. Fiz uma excelente Série B, saiu uma proposta pra Coreia, fui pra Coreia, da Coreia pro México e já nesse posicionamento. De quanto mais cansado eu tiver, mais eu corro. Quanto mais medo eu tiver, mais eu me desafio. E justamente por essa certeza, cara, que hoje eu não consigo ver uma forma de perder. Eu não enxergo uma forma de perder. Hoje eu não sinto que eu perco mais em alguma coisa. Ou eu aprendo. Se tiver que ir pra glória, existe um lugar eterno, é o que eu creio, é o que me dá esperança. E se tiver que estar aqui, eu tenho que fazer o melhor possível na onde eu estiver, cara. Ô William, mas nessa questão até que você fala assim, né, do medo e tal, hoje você consegue entender o porquê desse medo? Porque, lógico, olhando de fora, é um combo de emoções, porque aí o que eu imagino, né? Sim. Aí depois você me fala se é mais ou menos Não, isso. vamos lá. Passei o problema que passei. Tô no clube há 5, 6 anos. O clube tá apostando em mim, me manteve, me pagou religiosamente. Eu sinto, de uma certa forma, uma dívida para com o clube que eu preciso pagar jogando. Sim. E eu não posso falhar. E o falhar, nesse sentido, entra até a questão do meu coração falhar. E lógico, com toda a pressão do jogo, do acerto, da situação, de título, vitória, etc. Tudo isso cria uma atmosfera na cabeça da gente e vai, né? Cada coisa um ingrediente ali. E isso vai mexendo com a gente. E você falou de psicólogo, né? Mas, pô, nessa época aí, eu fazia a faculdade de educação física. E falar em psicologia no esporte ainda era meio que um tema nebuloso. Era um tema nebuloso, cara. Porque ainda se tinha essa visão que você falou assim, precisa passar no psicólogo, cara. Tá achando que eu tô louco? Você tá achando que eu tô louco? Não sei o quê. Ou então, tinha a frase clássica, né? Vira homem. Né? Aí que você tava fazendo, é frescura. Sim. E às vezes não é, cara. Pô, é algo que é maior do que a gente não consegue controlar. E é isso mesmo? Meu entendimento é mais ou menos isso do que você passou? Cara, é realmente isso de você ter que entregar por aquele clube que tá apostando. E a maior dificuldade que eu encontrava é que, 10, 15, 20 minutos eu tava tranquilo, cara. A frequência normal, então eu jogando e tal. Quando começava a vir um cansaço que você precisa colocar um pouco mais, que você precisava colocar o extra, eu achava que esse extra era onde eu não ia conseguir. Então eu vinha do futsal jogando, eu cansava, eu pedia pra sair, sentava, recuperava e voltava. Então eu baixava a frequência e subia. Já ali 45 você não tem como fazer. E a intensidade que o alto nível pede é outra coisa. Então eu comecei a me deparar com isso, que eu já não tinha como pedir pra sair, eu já não tinha como pedir pra sair daquele lugar, pra recuperar ou pra descansar. E aí começou a entrar numa situação que a frequência, pra cima de 170, de 180, falava, mano, isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema, vai ferver o motor, isso aqui vai dar problema. E aí começou a entrar esse medo, e tanto que, tipo assim, e aí a gente começa a diminuir, você começa a tirar o pé, você começa a falar assim, cara, já não vou atacar espaço aqui não, eu vou vir no pé aqui, curtinho aqui. Só que, cara, você começa a mudar todo o sistema do jogo. Você começa a mudar tudo que o jogo pede, tudo que foi trabalhado. Então eu comecei a me prejudicar, o medo começou a me paralisar. E pra mim, tipo, existe 2 tipos de medo, o que paralisa e o que impulsiona. Quando eu descobri o que impulsiona, que eu olhei e falei assim, não. O medo fazia bull pra mim, eu falava, vamos ver até onde você vai. E aí eu ia pra dentro dele. Já antes ele fazia bull pra mim, mas é porque eu já tinha um histórico. Eu carregava comigo esse negócio de coração valente, e o medo desse coração não ser tão valente. E o medo de cair ali e ver aquela cena que eu vi do Serginho. Então muita coisa trazia à minha memória aquela situação de que você pode ser o próximo. E cara, de verdade, nosso maior inimigo durante a vida somos nós mesmos.
Porque não é uma situação que são 90 minutos contra você mesmo. Cara, é o dia todo. Até É porque não você precisa o dia necessariamente todo. A adrenalina do jogo, né? Pode ser dentro de Outra casa, dentro de qualquer casa. coisa ali, um pico. Eu acordava, às vezes acordava sonhando que tava morrendo, pô. Nossa. E dormia e acordava e parecia que eu tava morrendo. Por quê? Porque eu já tinha aquela condenação, aquela palavra de condenação sobre mim de que eu era enfermo, que eu era doente, que é essa coisa. Então, são muitas coisas que a gente vem carregando. Mas, enfim, quando eu consegui virar essa chave, e aí Deus foi fundamental nisso, de entender realmente essa palavra de esperança que a palavra do Senhor nos traz, foi onde eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente, irmão. Foi quando eu comecei a encarar tudo de uma maneira diferente. Mas pra você ter uma ideia, exame do coração. Eu fazia a cada 6 meses, e o clube fazia e o time normal faz a cada 1 ano. E eu a cada 6 meses eu tinha, durante os primeiros 4, 5 anos foi a cada 6, depois foi liberando. Eu não dormia na prévia, com medo de me brecarem novamente. E cara, eu vou pra aquele lugar de novo. O que esses caras vão fazer? O que vai ser? O que esse coração vai responder? Não vai. E aí eu fazia todos os exames, eu colocava um holter e ficava 24 horas. De todos, eu era o único atleta que levava um holter pra casa. Aí eu levava o holter pra casa. E aí você dorme mal, você fica desesperado. Cara, loucura. Então, tipo, foi um período, assim, a minha carreira inteira entre até 2012, que eu viro a chave já com medo de morrer, fazendo o exame com medo, e depois eu já não tinha medo de morrer no campo, mas eu fazia os exames a cada ano e a carreira inteira com medo de, tipo, vai dar algum bagulho, quer ver? Vai aparecer alguma coisa. Tal. E aí a gente começa a viver essa loucura. Mas graças a Deus eu fui até os 36 anos. O Senhor me permitiu estar até os 36 anos, entre choros, alegrias e tudo aquilo que envolve o futebol. Mas feliz da vida, cara. Realizado. O episódio do Serginho foi antes ou depois de 2004. você... Foi 2004, mas foi depois de você ser diagnosticado ou antes? Eu paro em janeiro e o dele acontece ali no Campeonato Paulista também. Brasileiro. No Brasileiro. Brasileiro. Eu tava acho que uns 2, eu tava uns 2... 2 não, tava entre uns 3, 4 meses ali parado, mais ou menos. Aí aconteceu. E acontece o dele. Cara, como que foi pra você ver aquilo? Porque, pô, naturalmente já chocou todos nós ficamos muito tristes, mas pra você que, pô, tu era um atleta que acabou também descobrindo esse problema, quando você viu aquilo, cara, o que passou na sua cabeça? Cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça, assim, foi até um pensamento até meio que egoísta no momento, de que, tipo assim, acabou pra mim. Tipo, nem tive, e tô sendo muito honesto aqui, transparente, naquele momento ali, com 16, 17 anos, nem tive, tipo, cara, como tá a família desse cara? Esse cara tem filho, esse cara tem... Porque nessa idade a gente não pensa muito sobre essas coisas. E eu fui até, confesso, até egoísta, que eu falei assim, cara, eu olhei pra aquilo e falei, nossa, que tragédia. E aí veio na minha mente assim, acabou pra mim. Eu já tenho um problema, eu já tive uma parada, pra mim voltar pro futebol, esquece. E aí depois com o tempo você começa a assimilar e você fala, caraca, o entorno da família desse cara. Num primeiro momento eu confesso, eu já olhei pra mim e falei assim, acabou pra mim, mano. Já era. E eu vinha tipo naquela linha que ainda não tava nem jogando futsal na rua, nem nada. Eu tava ainda dentro de casa depressivo ainda. E depois você começa a ver todo o entorno, você fala, cara, e a família, e a vida do pessoal que fica, a memória dessa família quando for no estádio, quando ligar a televisão, cara, imagina tudo que essas pessoas não vieram durante muito tempo arrastando, os familiares. E pra mim foi muito disso, assim, cara, um choque muito grande, assim, mas graças a Deus superado. Mas aí voltando a falar de quando você tava retornando aos gramados, você falou que comemorava, né, tipo, batendo no peito, assim, e tal. Você lembra qual foi o teu primeiro gol? Porque foi o primeiro como profissional, né? E aí, tipo, o que passou na tua cabeça? Você já comemorou assim? Depois você ligou pro seu avô? Como é que foi esse episódio pra você? Cara, foi Campeonato Paulista contra o Marília, em casa, no antigo Palestra. 2006. Cara, um bate-rebate, os caras tiram a bola assim na entrada da área, assim, eu domino no peito, a bola vai meio que escapando, assim, aí eu meio que dou um carrinho chutando, assim, ela entra no cantinho, assim, aquilo ali foi absurdo pra mim, cara, eu acho que foi uma das... Você ouviu a torcida explodir. As maiores sensações que eu senti na minha vida, assim, sabe, tipo, algo surreal, porque por todo o período, desde os 7 anos de construção para aquele momento, e as travas, as barreiras, as dificuldades no meio do caminho,
aquele momento pra mim ali foi um momento que eu falei assim, caraca, aconteceu. Porque todos hoje que começam, o sonho deles quando eles estão no estádio é, cara, quando eu vou fazer um gol aqui? Quando a torcida vai comemorar um gol meu? Então, assim, a construção, e aí ela começa hoje, tem gente, um filho com 4 anos de idade, 7, quando o moleque começa a entender que ele chega no estádio e ele gosta do jogo, a primeira coisa que ele pensa é, cara, quando eu vou dar uma alegria dessa? Então, pra mim, esse momento ali foi marcante. E aí você falou com seu vô depois do jogo, ligou? Cara, eu falei com ele chorava... Pô, um misto, assim, de sensação, assim, sabe? É muito louco, assim, porque ele foi um pilar muito importante, cara. Ele foi sensacional. Esse cara... Como que é o nome dele? Aurelino da Silva. Esse cara foi um senhor muito linha dura, em vários sentidos. Fui criado em comunidade e a gente sabe da dificuldade que era. E ele tinha uma linha de educação muito firme, assim, sabe? Muito forte, assim. Tipo, lembro de abrir um momento aqui, meus amigos começaram meio que a beber e a fumar, e eu andava com eles, ele virou pra mim e falou assim, ó, se eu passar e eu ver você com uma latinha na mão, pro outro amarrar o tênis, ou com um cigarro na mão, pro outro amarrar o tênis, ou fazer qualquer outra coisa, eu ver que tá na tua mão, você vai ter um problema muito gigante comigo. Então, tipo, eu já tinha esse medo, assim, de tipo, sabe, ele era meio nessa linha, assim. Tudo que ele podia fazer, ele fazia. Tudo, menos a nossa parte. Ele fazia tudo por nós, menos a nossa parte. Era sensacional. E qual foi o momento que o jogo virou e você pôde fazer um pouquinho por ele, quando veio o primeiro contrato, quando a coisa melhora e tal? Qual foi a primeira coisa diferente que você fez por ele, cara? Assim, que ele, sei lá, até algum desejo que ele deva ter te contado e você conseguiu realizar. Cara, eu... Acabando a Copa São Paulo, eu tive procura por alguns representantes, empresários e tal, e assinei com o Wagner Ribeiro na época, e nessa assinatura ele me deu um valor. E eu vi que as coisas começaram, eu vi que o futebol realmente estava começando a me devolver alguma coisa daquilo que foi empregado, aquilo que foi colocado durante o período. E aí esse primeiro dia nós morávamos em 6 pessoas em 2 cômodos. E 2 cômodos da casa estavam isolados. E esse dinheiro, na hora que bateu na conta, eu falei, cara, vamos reformar a casa. E aí eu acho que pra ele foi algo muito significativo, assim, porque ele nunca deixou faltar o pão. Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Era serralheiro. Mano, o que precisava fazer, ele fazia. E aí esse primeiro dinheirinho que entra, a minha meta era poder falar pra ele, cara, arruma casa. Paga todo mundo e arruma casa. Porque a dívida ficou extensa, cara. Sim. Pô, tinha o seu Luiz da padaria, o cara absurdo até hoje, cara. O cara sensacional. O cara dava o pão pra gente, pra família toda, e dava o dinheiro da condução, e no final do mês, quando eu recebia, eu ia lá, pagava o que podia e como podia. Então, assim, Deus colocou muitas pessoas no meu caminho pra acontecer, sabe? Pra que eu pudesse desfrutar disso. E aí esse dinheirinho foi justamente pra reformar a casa, pra fazer a reforma da casa. E depois daí, pela misericórdia de Deus também, sempre cuidava dele, sempre, pô, convênio, uma pensão. Cara, chegava meu dinheirinho na conta, a primeira coisa que eu fazia era depositar a parte dele. Era devolver parte daquilo que ele tinha feito por mim. Tá vendo como as coisas acontecem, as coisas fluem, GG, sem a gente esperar, né, cara? E tudo por conta de um sonho, né? Eu vou viver o teu sonho junto contigo, cara. É muito louco isso. E a gente vê, assim, no seu olhar, quando você fala dele, o brilho, assim, né? Do carinho e o respeito que você teve por ele, pela criação, pelo tempo que vocês passaram juntos e tudo. Por ele acreditar nele. Por ele acreditar, principalmente. Não ter desistido, né? Exato. Não ter desistido. Todo mundo poderia ter desistido, ele estava ali do teu lado e... E passando todo esse período de futebol brasileiro, né? Depois que você vai ao Joinville, o recomeço, podemos dizer assim. O recomeço. Você falou que você foi pra Coreia. Coreia do Sul. E é um momento onde pouco brasileiro ia pra lá. Até onde eu me lembro. Não era um mercado tão, assim, explorado por brasileiro. Futebol japonês, muito mais. A China ia começar ainda aquele processo do campeonato chinês e tal. Como é que pintou essa história de ir pra Coreia e como é que tu resolveu aceitar esse desafio? Cara, uma das coisas que me fez dar o aceite para essa situação era justamente que eu já senti que o mercado brasileiro, para mim, ele já tinha fechado de alguma forma. Eu termino ali a Série B com o Joinville,
muito bem, algumas propostas e tudo, mas eu sabia que eu precisava de um lugar novo, eu precisava de um lugar onde eu precisava recomeçar, que eu não tinha um rótulo de coração valente, que eu não tinha um rótulo de coisas que me remetia a passados que foram superados, mas de alguma forma, sempre quando você menciona, se eu virar pra falar pra você assim, cara, não pensa no elefante rosa. Já pensaram, né? Mas enfim, Sim. E aquela coisa o tempo todo. Então, eu precisava ir para um lugar onde tudo era novo. Eu precisava restartar isso, reiniciar. E aí veio a proposta da Coreia, economicamente boa também. E aí eu dou o aceite. E assim, é muito louco, porque eu cheguei no lugar e era uma transição muito louca, porque o Japão ia muita gente, Coreia menos. E aí o Japão tem uma baixa econômica e a Coreia começa a dar esse boom. Então, tipo, a liga coreana começa a pagar igual ou um pouco melhor do que a liga japonesa, né? Nesse período de transição. E aí é quando aparece que muita gente começa a ir. Já tinha bastante gente dentro do mercado quando eu cheguei. E aí eu vou pra lá, faço um ano. Cara, um ano muito difícil. Porque, assim, nossa formação da época era muito com bola no pé, né? Você sempre ganhava o jogo com bola no pé. Então, tipo, não tinha muita tática, não tinha muito conhecimento, ainda mais em base, assim, taticamente. Profissionalmente, a gente jogava num modelo diferente. O Brasil sempre jogou com 2 volantes e 2 meias. Então, chego lá, já muda para um 4-4-2, que eu tinha que jogar de extremo. Função de extremo já era um pouco desconhecida para mim. Então, tive muita dificuldade de adaptação, mais dentro do campo do que fora mesmo, assim. E aí, termina um ano na Coreia, sai uma possibilidade do Querétaro do México. E aí eu consigo entrar no mercado mexicano e aí, daí pra frente, fiquei 9 anos e pouco, até que em 2021 a gente volta. No Querétaro, até eu que não jogo bola nesse ano aqui, até eu iria. Você não iria, GG? Você não iria, GG? Lógico, né? Fala assim, jogar com homem, é pra ir no Querétaro ali pra pegar a bola atrás do gol. Eu ia! Tá de brincadeira, parceiro. Homem, eu ia. Era o ano certo, no lugar certo, na hora certa, com o cara certo, independente. Cara, assim, a gente sempre fala da subjetividade da coisa, né? Sim. Alguns podem gostar, outros podem não gostar, podem achar que foi menos do que poderia, que foi mais do que poderia, mais do que devia. Mas, cara, com a bola no pé era um absurdo. Tem gente que não gosta do Ronaldinho Gaúcho? Tem. Nossa. Acredite. Tem, cara. Tem, porque esse lance de mudança geracional é a mesma coisa que a gente pega e fala assim, tem gente que não gosta de Maradona, de Pelé, de Coutinho, de Gerson, de Batistuta. Mas é geracional. Por quê? Não viram na prática. Fica só na onda dos highlights do YouTube e das notícias. Então fica difícil. E esse é um ponto muito importante de se tocar, assim. Porque, exemplo, cara, se nós pegarmos aqui pra analisar os últimos 5, 6 anos do Palmeiras, é absurdo. E claro que para você entrar numa prateleira de ídolo hoje, por mais que esses caras tenham feito e tenham conquistado, não vai ter sempre uma comparação com o que foi feito no passado. Só que essa questão geracional, eu acho que a gente precisa entender um pouco e permitir essa geração nova criar os seus próprios ídolos. Sim. Porque às vezes a gente pega muita gente arrastando coisas, empurrando highlights, um monte de coisa nos filhos, de que, não, esse é bom, você tinha que ter visto o fulano. Cara, mas é o momento dele, é esse cara que tá trazendo essa alegria pra ele no dia de hoje. Sim. E é legal você contar a história do passado, eu acho super válido, né, sentar e falar, cara, esses aqui e tal, mas deixar essa nova geração começar a criar os seus próprios, né? Porque senão, cara, de verdade, tem uma comparação absurda. Se a gente for pegar a seleção de, sei lá, de 2002, cara, tem praticamente 2 times fora que eram ídolos nos seus clubes. Fora os que foram, se você consegue montar outros 2 times de jogadores que não foram, né? E porque era uma época que a gente tinha muito. Hoje, a gente não tem na mesma proporção. Obviamente. E eu tenho certeza que muitos do que ficaram de fora talvez seriam titulares no dia de hoje. Sim. Né? Sem sombra de dúvidas até. Mas é uma geração hoje que, cara, eles precisam começar a formar. Eles precisam comprar o manguito dele, colocar o manguito dele e jogar com o manguito. O que ele tá vendo, cara. Não. Pô, existiu um Alex, um Djalminha. Sim, esses caras são um fenômeno, cara. Foi o pessoal daquela época, daquela geração que inspirou muita gente, inclusive eu. Só que hoje quem inspira a nova geração que vem é o Manguito, cara, é o Veiga e essa galera. Então acho que precisa se respeitar desse processo, e tirar um pouco essa comparação. A globalização também que acontece, que hoje você consegue ter acesso a jogos de todas as partes do mundo. Então você consegue ver vários jogadores e ter várias referências, né? Mas esse lance da subjetividade é até bacana da gente falar, porque as pessoas precisam entender que, tipo assim, tu pode achar que o maior jogador de todos os tempos
é o Messi, o William pode achar, de repente, que foi o Cristiano Ronaldo, eu posso achar que foi o Pelé, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo, entendeu? Todo mundo tem a sua opinião. É a subjetividade de cada um, daquilo que cada um entende, do que gosta, do que agrada, etc. Nesse ponto, não tem certo e errado. É preferência. É preferência. Isso que você falou do cara marcar a geração, eu acho que eu me vejo nisso na questão do Valdívia, cara. Porque meu período de infância ali foi um período difícil, né, do Palmeiras. Quando eu comecei a gostar de futebol, foi logo que ele tava surgindo ali. E, cara, pra mim, ele era, tipo, o melhor jogador de todos ali. Quando ele ia pra Copa do Mundo, acho que ele foi em 2006, né? Mano, eu torcia pra ele meter vários gols, tá ligado? Porque, tipo, pra mim, ele era meu ídolo máximo. Aí vinha os caras, não, mas Valdívia, você não viu Alex, você não viu Djalminha, você não viu Rivaldo. Só que aí, tipo, mano, beleza, mas o Valdívia é fera, mano, tá ligado? Tipo, e aí você vai buscar os vídeos. E você vê que esses caras eram muito acima. Sim, sim. E, cara, esses caras marcaram épocas. Mas quem gerou a sensação em você do estádio, de você ir assistir e você falar, cara, esse cara... E às vezes eu sinto que às vezes querem roubar isso, sabe? Tipo, me preocupa um pouco. Porque, não, isso aí não... Tipo, tá bem, é a sua, cara, mas respeita a essa que tá marcando agora, entendeu? Você não precisa diminuir pra aumentar o que precisa, você gosta. Cara. Até Todo porque, mundo tem teu espaço. Até porque parece que só vão valorizar quando passar também, né? Sim. Em vez de valorizar agora, que tipo, esse momento top, igual você falou, o Veiga... Pô, o cara é o maior goleador em finais, né? Se eu não me engano, da história do Palmeiras. O próprio Abel... Né, se Deus quiser vai conquistar mais um título aí, pode chegar a 12 títulos e ser o treinador mais vitorioso da história. Então, por que deixar pra valorizar esses caras, tipo, depois que acabar, quando a gente pode valorizar agora, tá ligado? Nesse ponto, a Rivaldo passou por aqui e, cara, o Rivaldo ele escuta muito esse lance, assim, né, do pessoal perguntar pra ele e ele não gosta. Essa coisa de... você no lugar de fulano teria rendido melhor? Você no lugar de... Ele detesta isso, ele detesta. Ele fala, cara, eu não gosto dessas comparações porque eu acho que elas não fazem sentido. E ele falou isso aí que o William tá falando, desse negócio da geração. Na minha época, eu fui um cara que marquei época, eu fui um cara que joguei, que fiz. Agora é a vez desses caras. É outro cenário, é outro estilo de jogo. Entendeu? É isso. Lógico, a questão da qualidade técnica você pode discutir. Sim. Um tem mais, outro tem menos, tudo bem. Mas esse lance de, não, da porque fulano idolatria, hoje né, em dia jogaria com o pé nas costas. Você não sabe. E entra muito da qualidade técnica. Ela é discutível até certo ponto também. Porque assim, cara, vamos ser sinceros também. A gente olha pra trás, quem conseguiu ver, a gente via que esses caras pareciam que jogava com a câmera 360, irmão. Os caras faziam assim, encontrava passe pra tudo que é lado. A formação também era diferente, né? Os caras parecem... De exemplo, você jogar o jogo aqui é um jogo, os que estão na arquibancada assistindo é outro. Eu tô aqui, eu não sei quem tá me impressionando. Quem tá lá em cima sabe quem tá me impressionando e por que lado está me impressionando e que distância está. Sim. Esses caras... Se a gente for parar pra analisar, esses caras parece que tinha essa dimensão, jogando ali, parecia que eles estavam assistindo de lá de cima. É outra vibe. Tipo assim, a gente não vai entrar nesse sentido de comparação. O que eu falo é de respeitar a geração que vem. Permitir que o seu filho crie os próprios ídolos dele. Sabe? Eu acho que isso seria bacana. Eu acho que, pô, legal, tal. Pai, na sua época quem que era? Legal, traz sua opinião, fala, isso tudo. Cara, mas hoje desfruta isso aqui. Compra a camisa dele mesmo, vai, ajuda o time, incentiva. Eu penso muito nessa linha, entendeu? Falando em ídolo, a gente ia falar de Querétaro. Quem chegou primeiro ao Querétaro? Você ou o Bruxo? Cara, eu cheguei primeiro. Você chegou primeiro. Então foi você que mandou levar o Bruxo. Fala a verdade pra nós. Caraca, quem dera. Foi você que falou, tá lá no Brasil, vamos trazer aqui, vai ser legal. Cara, o Bruxo, o apelido veio Bruxo, mas eu lembro do primeiro que era o Showman, cara. Showman. Eu sou da época do Showman ainda. Ronaldinho, o Showman. Não, absurdo esse cara. E quando ele chega assim, pra mim é loucura, né? Tipo, os caras falam, pô, vai pro México, vai chegar no México. Eu já imaginei tipo América, Cruz Azul, Toluca, os gigantes do México. Falei, vai pra esse lado aí, né? Tigres, Monterrey, Querétaro. Falei, não vai vir, não. O pessoal chegou a falar pra vocês, ela falou, estamos tentando trazer. Chegaram a falar? Nada, ninguém fala um negócio desse. Porque, tipo assim, todo mundo vai rir, cara. Você vai falar, Querétaro, Ronaldinho, tá maluco? Todo mundo vai dar risada, ninguém vai acreditar. Vai pro México, todo mundo já pensa no maior. E quando vocês ficaram sabendo? Irmão, quando... O dia que chegou? Não, quando olhamos assim, tá no México, beleza. Aí daqui a pouco... Querétaro, a gente falou, não tá não. Aí olha pro lado, tá aqui, oxi. Não, a gente começou a dar risada e falou assim, mano, enquanto não pisar aqui, eu não falo que tá aqui, eu não acredito. Até o dia que pisou, nós olhamos pro outro, nós estávamos em 4 brasileiros, tava eu, o Volpe,
o Camilo, o Danilinho e o Sinha. Tinha 5 brasileiros. E o Ricardo Jesus, 6. Tinha uma galera de brasileiro, irmão, que ele pisa, todo mundo fala, caraca, que loucura, mentira. Ídolo de todo mundo, cara. O cara é fora da curva. E aí puxou a régua lá pra cima, né? Porque... Ele ficou quanto tempo lá? Cara, ficou 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Chegou a conquistar título? No... Cara, o time, quando ele sai, bate campeão da Copa, né? Mas o time nunca tinha jogado uma final de campeonato mexicano. Caramba. E ele chega e a gente joga a primeira final de campeonato mexicano, assim. Ele puxa o nível muito pra cima. É tipo uma situação que ninguém quer errar do lado do cara. Como que era ele nos treinamentos, assim? Cara, é aquele negócio, né? É o extra classe. É o tipo de cara que a gente faz o dobro do esforço pra tentar fazer uma jogada e ele, com uma leitura absurda, uma relação com bola fora da curva que ele faz com uma naturalidade muito grande, assim, sabe? Tipo... Tinha treino que a bola vinha nele assim, ele só levantava, dava o biquinho assim, ela subia e ele, pô, dava um passe de calcanhar, tipo aquela que ele faz assim, sabe? Que ele levanta e tu, tipo, sem olhar, é do que eu tô te falando. Já sabia que você tava ali na frente, sem nem olhar. É um negócio que você toca e vai de apoio, ele levanta e faz assim, mas assim, levanta a bola e de calcanhar pra trás, assim, tipo, você olha assim, você fala, mano, e isso como faz? Isso é dele, sabe? Coisa que a gente precisa girar o corpo, ver quem tá no espaço, quem não tá. É os caras que são extra classe. E infelizmente, nós não temos desses todos os dias, né? Sim. E aí entra muito dessa cobrança toda dentro do futebol que eu consigo enxergar, porque os caras vê uns fazer com tanta facilidade e a outros, como eu, custar tanto trabalho pra fazer, os caras já olham e falam, cara, não... E aí entra pra aquela comparação, mas o cara faz a mesma coisa todo dia, sim, mas tem os caras que vem tocado, irmão. É dom, né? É do cara, você vai fazer o quê? Todo mundo canta todo dia, liga uma música, tá todo mundo cantando, mas não é todo mundo ganha dinheiro cantando. Sim. Entendeu? É loucura. E rolou alguma resenha com ele, tipo assim, porque dizem que ele tem umas proibidas, né? Não, acho que algumas não pode contar. Umas? Mas sei lá, algum dia que ele fez alguma coisa engraçada, pode ser no treino também, sei lá, você lembra? Não, cara, eu pô, tenho 19 anos de casados, assim, sim. E sigo uma linha... tipo, cristã e não, tal. Mas digo até coisas. No treino, porque a gente fala assim, proibida, eu não tô falando de balada, até no treino mesmo. Uma resenha que eu achei muito legal conversando com ele foi que logo chegou um treinador mexicano e esse cara ganhou muita coisa no México, esse treinador, chama Vucetich, Manuel Vucetich. Ele chegou e ele barrou o Rona, cara. Ele barrou o Rona, peitou o Rona e barrou o Rona. Aí barra um jogo, o Rona joga 15, joga 20... Pô, e a gente correndo e tipo assim, que hora que o homem vem, né? Tipo, o negócio tá apertando. E ele barrou, porque assim, o Ronaldo sempre treinou no ritmo dele, cara. E aí ele barrou o Rona, tipo, barrou e assim a imprensa toda tentando entender o que tava acontecendo. E aí um belo dia, tipo, a gente jogava de sexta. Em casa e de sábado ou domingo fora, dependendo dos jogos. Mas em casa era toda sexta. E aí é muito louco que, tipo assim, ele aparece numa quinta, assim, né? E aí eu trocando ideia com ele, falo, pô, Ronaldo, quinta-feira, cara. Aí ele falou, pra jogar 15 minutinhos dá pra treinar, porra. O que eu vou treinar desde segunda pra jogar só 15? Tipo assim, ele tinha essas que você fala, cara, que loucura. E eu saí, eu olhei, cara, ele tem um ponto, cara. Se eu vou jogar só 15, então só treino. Só quinta, porra. Maluco. Então ele tem um ponto, cara. Mas tipo assim, mais porque o treinador também... Mas, cara, um cara muito respeitoso, assim, um cara absurdo, assim. Sentava com a gente... Conversa sempre muito produtiva, uma simplicidade absurda. Você não fala que aquele cara ganhou tudo que ganhou, cara. Passava experiência também? Falava de antes, assim, ou... Cara, ele... Você vê como é que é, ele presumia muito pouco o passado dele, até que não exibia, né? Presumia em espanhol. Ele exibia muito pouco a situação dele, assim, até porque não precisava falar. A gente já sabia a representatividade que ele trazia e tudo que ele tinha conquistado. E era muito legal porque você sentava com ele, você perguntava e ele contava as coisas numa naturalidade, assim, que pra gente do lado da tela, assim, olhando, era aquele negócio, pô, e aquele jogo? Ele, pô, jogo bacana, cara, jogo legal. Saía aplaudido do Bernabéu. Uma parada normal. Ele, pô, aquele dia foi muito louco. Isso que a gente vê dele, assim... Aqueles 3 chapéus que você deu no cara, não, pô, tranquilo. Tipo, um negócio muito normal, assim, cara, que você fala, na moral, tô fazendo outro esporte, cara, é loucura. E esse era ele, esse é ele, a essência dele, sabe? Muito humano, assim, muito, sabe? Muito tranquilão, assim. Uma vez conversando com ele, até perguntando, tá, mas como é que é esse negócio, cara? Você não pode sair, tá todo mundo lá fora te esperando, você não pode fazer nada. Ele falou, cara, isso é um negócio que eu gostaria de ter. Era de poder ir num shopping, assim, andar, fazer, no meio do caminho, assim, eu já não posso mais fazer isso, né? Então, não consigo mais, tem que, né, tomar cuidado onde ando. Que era uma das coisas que ele, mas, cara, que eu falei pra ele, o tamanho que você
se tornou pro mundo, cara, impossível você sair sem... E conseguir caminhar sem que ninguém te incomode, cara. Tá no rol daqueles que se fundem ao nome do esporte, né? Não, cara, é absurdo. Você fala do esporte, o nome vem na memória. São poucos caras que chegam nesse status. E esses caras, de verdade, hoje nós somos esses caras foram que manteram as portas pra gente abertas lá fora. Porque quando os caras vêm buscar, os caras vêm pensando nesses caras. Os caras vêm olhando pra esses brasileiros que chegaram nesses lugares e fizeram. Então, assim, hoje você vê Hendrick, Estevão. Cara, eles chegam lá nesses lugares automaticamente pelas condições. Mas essas portas, cara, esses caras do passado foram que abriram essas portas. E no dia a dia, o grupo conseguir absorver alguma coisa com ele, assim, pra aprender, eu falo até pra melhora mesmo, digo num lançamento longo ou numa jogada rápida, o pessoal conseguia absorver algumas coisas e aprender com ele no dia a dia, assim? Cara, era muito louco porque, assim, o que ele trazia pra nós era o seguinte, quando o jogo começava a complicar, ele virava, juntava todo mundo, ele falava assim, o negócio é o seguinte, o que nos trouxe ao futebol é a alegria do futebol. Você tá se divertindo? Você tá se divertindo? E aí todo mundo lá e fala assim, então vamos se divertir, vamos parar com essa loucura de ficar correndo só pra trás. Pega a bola, tenta uma caneta, tenta um chapéu, tenta isso, tenta aquilo. Vamos se divertir, depois nós vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Cara, isso puxou nosso nível pra cima, absurdo, porque todo mundo que pegava a bola, e nós temos a nossa relação com bola desde criança, então nós, tentava algo diferente e tal, que não sei o que lá, e saía, aí ele olhava e metia aqui pra nós e falava, vou de novo. E aí o outro, e vou de novo. Então, tipo assim, ele puxa o nível pra cima. A confiança. E ele é esse cara. Ele é esse cara que, tipo assim, pra ele o jogo tem que estar legal. O jogo, ele tem que desfrutar o jogo. Se ele falou, mano, não tá desfrutando. Estamos correndo atrás dos caras, não. Eu não quis ser jogador de futebol pra isso. E aí você começa a olhar e fala, eu também não. Eu não quis ser jogador pra isso, é o contrário, os caras têm que correr atrás de mim. Você tá entendendo? Então, o cara te traz pra um lugar que você fala assim, mano, é loucura, tipo, é absurdo, cara. Então, tipo assim, aprender no dia a dia com ele... a gente aprende muito disso, dessa alegria e tudo. Já o outro, a gente pode até aprender, mas pra pôr no jogo é muito difícil, meu amigo. É muito difícil. E ô William, você... eu gosto de perguntar às vezes pros caras que vêm jogar aqui qual é a grande diferença que eles sentem do futebol, por exemplo, argentino, vem aqui jogar no futebol brasileiro. Você que saiu daqui e foi lá pro México, o México também é uma grande liga, sempre teve times fortes. Sim. Qual foi a grande diferença que você sentiu da Liga Brasileira pra Liga Mexicana? Taticamente, eu acho que hoje um pouco menos, mas nós sempre fomos caracterizados por decidir jogos mais na parte individual. Quando eu falo do quadrado, 2 volantes, 2 meia, eram 2 gênios na frente de 2 volantes que iam dar esse respaldo, que iam correr, que ia segurar esse enredo. Geralmente se marcava em 4-2. 2 laterais absurdos, que pisavam linha de fundo na parte ofensiva e parte defensiva também. E aí você tinha 4 caras que não davam referências, que esses caras eram 9 mais ou menos que davam um pouquinho de referência, e o resto eram 3 caras com muita mobilidade, atacando espaço. A gente sempre jogou assim. Quando você vai pra lá, não, é uma ordem tática muito grande. Eu sofri muito nisso. De que, tipo assim, cara, eu não posso ir lá buscar a bola e... Não pode, você vai esperar ela chegar aqui. Então essa educação tática, eu acho que é o que eu mais sofri e muitos brasileiros sofrem quando saem daqui. Hoje talvez numa proporção menor, porque já se ensina um pouco mais na base. Mas antes era muito uma situação de você pegar a bola e resolver o jogo. Então a gente sempre teve muito disso. Eu preciso resolver. Como? Não importa, eu preciso resolver. Sim. E a gente vem dessa linha, né? De tipo a gente vai parar taticamente hoje, você vai montar ali um quadrado no nosso modelo antigo. Vamos colocar Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Quem seriam os 2 caras que teria que correr pro lado para poder marcar a subida do lateral pra você marcar em 2 linhas de 4 hoje? Você acha que o Ronaldinho ia estar seguindo o lateral? Kaká ia estar seguindo o lateral? Não ia. Era o Gilberto Silva e o Emerson, né? Eram 2 caras no meio de campo que seguram o enredo, né? E uma linha de 4 e aí entrar naquele negócio. Só que na hora que os caras perdiam, então você tem 4-2, você tem 6 jogadores marcando, que são os 2 volantes e a linha de 4. Os 2 meia flutuando e os 2 da frente esperando. Quando você perde a bola, que bate no pé do Ronaldinho, bate no pé do Kaká, bate no pé desses caras. Se os caras te atacaram com 6, é mano a mano, meu amigo. Se te atacaram com 5, você tem 6 pra resolver o problema. Então, tipo assim, termina que se torna matemática. Naquela época, o poder nosso de decisão com bola no pé era muito alto. Então, assim, não tinha muito sistema pra enfrentar a gente. Os caras vinham no sistema dele e a gente mantinha o nosso quadrado. E tá tudo bem.
mas só não perde a bola. Porque tinha quem resolver. Aí eu acho que por essa carência de ter quem resolve hoje, já todo mundo começou a cumprir mais função, porque já não se garante tanto na questão de que eu vou decidir o jogo. E o futebol também tá numa dinâmica absurda, né? Hoje, se você permitir ter um 2 contra 1 em qualquer setor do campo, automaticamente vai desmontar qualquer sistema. Sim. Mas o talento individual, ele ainda continua sendo, querendo ou não, um ponto de diferença, né? Sim. Porque ele quebra linhas, ele tira a zona de conforto, ele tira a marcação. E até um ponto que a gente conversa bastante, o pessoal que trabalha com base, né? É que de uns anos pra frente, depois talvez de 2010 pra frente, o futebol brasileiro ele entrou numa onda de tática tal, e meio que deixou um pouquinho de lado esse lance do drible, da malandragem, da qualidade individual. Acabou meio que... O pessoal usa muito o termo engessando um pouquinho o jogo. Eu não gosto muito, né? Mas acabou ficando um pouco muito igual ao que se faz lá fora. Sendo que o que a gente sempre fez aqui foi o diferente do que se faz lá fora, né? Eu acho que a gente tem que trazer um pouco dessa noção tática, mas manter a nossa essência. Eu acho que a gente perdeu muito nisso, porque assim, que nós estamos falando aqui, Rivaldo, Djalminha, Alex, estou falando dos que passaram por aqui e fizeram histórias, né? Esses caras eram meia esquerda, meia direita, e aí Juninho Paulista, e a gente, vai citar muita gente aqui. E quando vinham para a seleção, era o quadrado mágico, a gente não mudava o sistema. E só que a gente começou também a mandar jogadores muito jovens para lá. E esses jogadores chegam lá e eles começam a ser moldados. Eles são contratados pela relação com bola e pelas condições, mas jogam ele pro lado do campo. Yeah. E aí quando eles vêm para a seleção, para você trazer eles pro centro do campo para jogar com 2,6, dificulta muito para eles, porque eles estão acostumados o ano inteiro, a temporada inteira, a fazer uma função que quando vem pro centro do campo sofre um pouco. Então a gente perdeu muito isso. Eu acho que eu escutei uma vez o João falando sobre o Estevão, que o Estevão para ele seria um 10. Só que colocam ele pro lado do campo porque... É um jogo confortável, né? Entendeu? Pra quem comanda. E esse cara no centro do campo, ele resolveria problemas absurdos também, que é o que a gente sente falta hoje desse cara no meio. Então a gente joga ali praticamente com um volante e 2 meias. Só que esses 2 meias são com mais função de característica de volante mesmo, tipo um Richard Rios que estava, o Veiga que às vezes faz aquela função também ali de poder ajudar como terceiro homem de meio, aquela coisa toda. E uma das coisas diferentes que eu vejo, que nós perdemos esses 2 meios, meia direita e meia esquerda acabou. Por quê? Porque eu preciso de 2 caras para correr por fora quando eu perco a bola. E aí se torna nos extremos. Então, a gente começou a engessar, ou não, talvez a palavra não seja ideal, mas a gente começou a moldar muito o sistema deles lá fora. Né? E quando vem pra seleção, a gente joga no mesmo sistema. Então, acabou a surpresa. Pra mim é muito assim, ó. Exemplo. Se você tem 2 beirada, ele tá em confronto com os 2 laterais deles, correto? Certo. Se eu tenho 2,6, eu tenho superioridade no meio do campo. E eu não dou referência pros laterais. A partir do momento que eu não dou referência pros laterais, na nossa época, esses laterais, eles tinham que fechar pra fazer essa cobertura ou resolver esse problema no centro do campo. Aí passava Cafu de um lado, Roberto Carlos do outro. Esquece. A partir do momento que eu tenho 2 caras no pé da linha, com o pé na linha, o meu lateral tem que construir por dentro. E o meu lateral que vai construir por dentro, ele talvez não tenha a mesma capacidade que os meus meias poderiam ter de jogar por dentro. Então é a minha maneira de enxergar. Eu acho que a gente perdeu muito disso. De tirar o corredor que era do lateral, obrigar ele a fazer uma construção por dentro e dar o corredor pros pontos. É um bom ponto. Não tinha parado pra analisar desse jeito não, mas é um bom ponto também. Depois de Querétaro, América e Toluca, né, são 2, 4, 6, praticamente quase 8 temporadas atuando no futebol mexicano, né? Quando é que foi que você fez a transição de meio ofensivo para um cara mais recuado, ali um segundo homem de meio, digamos assim, e durante esses 8, 9 anos de futebol mexicano, em alta produção lá, sempre muito elogiado, em algum momento você alimentou o sonho de voltar? Cara, a gente sempre pensa em voltar para casa. Estamos felizes e tal, aquela coisa, mas sempre fica aquele negócio, ainda mais eu que não tive, depois do meu retorno do problema no coração, eu não tive uma história dentro do meu país. A gente quer construir, a gente sempre tem esse negócio de falar, cara, se eu tivesse construindo isso que eu estou construindo aqui em casa, né? A gente pensa muito sobre isso também, pela proximidade da família e tudo isso. Mas são coisas que passam e dão-se nos momentos exatos e certo. Tive algumas propostas antes, mas também a família também, filho recente, nascendo do México, então mudava um pouco o meu contexto de poder voltar.
E essa transição de meia ofensivo para segundo volante, ela acontece porque justamente no Querétaro, como a gente tinha muito brasileiro, um exemplo, saíamos perdendo o jogo, tal, faltava 15, 20 minutos, o treinador me tirava um volante e me puxava pro centro do campo para fazer um segundo volante com mais saída, né? E colocava um outro jogador ofensivo. Então, para mim poder ter essa possibilidade de quebrar a linha com bola controlada, chute de fora da área e tudo isso. Então, a gente geralmente empatava ou virava quando ele fazia isso. E acabou que meio que foi dando certo. Então, a gente tava meio que num jogo complicado, ele fazia essa substituição. Tirava o volante de marcação e me trazia pra fazer um segundo volante. E aí, quando ele vai pro América, ele me liga e fala, ó, quero te trazer. Aí eu falei, como, cara? Você tem os melhores extremos do país, tá aí, vou fazer o que aí? Ele virou e falou, não, quero te trazer de segundo volante. Eu falei, como de segundo volante, cara? Ele falou, cara, você joga? Eu falei, não jogo. E aí ele me trouxe uma sacada importante, ele virou e falou assim, você joga e eu vou te explicar o porquê. No Querétaro você jogava os últimos 15 minutos, que os times estão ganhando, se passam a se defender um pouco mais, então já não nos ataca tanto. E você conseguia fazer e fazia super bem. Eu falei, sim, mas eu nunca comecei um jogo. Aí ele falou, mas aqui você tá no América. Aqui no América, os caras já entram pra se defender. Retranca. E eu preciso desse cara o tempo inteiro quebrando linha com bola controlada. Cara, e foi um dos melhores momentos da minha carreira. Né? Que aí eu consegui sair de uma zona de dificuldade do jogo, que é onde os extremos têm que enfrentar os melhores marcadores, que são lateral, cobertura de volante, cobertura de zagueiro, pra vir jogar contra quem menos quer correr, que são os meias. Então esse meu passo para trás, eu enfrentava rivais defensivamente menos comprometido com o jogo. E acho que nem precisava marcar. Não, era mais jogar o tempo inteiro. Uhum. E aí foi onde eu comecei a fazer essa transição. E amei, pô, ver o jogo de frente. Começou a mudar muito, subiu muito ainda meu potencial dentro daquilo que a gente fazia ali. E tirando o Ronaldinho, assim, lógico, quem que foi o mexicano, que você mais se surpreendeu, que você jogou junto com ele, assim, que era o melhor, o que você considera melhor? Cara, o Oribe Peralta. Acabei de olhar aqui o nome dele na relação, sem mentira nenhuma. Oribe Peralta. Esse cara aí absurdo, um 9... Centroavante? Ele tinha uma leitura de jogo diferente, né? Não, absurdo. Atacava espaço como ninguém. Cara, você finalizava como ninguém. Cara, aqui no Palmeiras, acho que o Valdívia foi um dos caras que... absurdo de ver, de jogar. Eu conheci bastante gente no meio, assim. Tive bastante jogadores, assim, que você olha e fala. Tinha um brasileiro naturalizado mexicano, chama Antônio Naelso Cinha. Esse cara é ídolo, jogou Copa do Mundo pelo México. Esse cara é ídolo lá, hoje era diretor do Toluca também, fora da curva. Absurdo, ele é de Natal. Futebol me permitiu conhecer muita gente, culturas diferentes, coisas novas. Cara, coisas que só o futebol pode proporcionar mesmo. E você sofreu um pouco desse choque, assim, William, quando começa a ter, né, até um sucesso fora nesses outros países, de que, caraca, existe uma realidade fora do Brasil? Pô, existe uma vida fora do Brasil? E eu pergunto isso, não é num tom de menosprezo, sim, mas é porque, às vezes, a gente cria tanto aqui no Brasil esse lance de, putz, quero jogar aqui, quero jogar em tal clube, quero jogar não sei onde. E às vezes a vida caminha para um outro lado e a gente não olha o periférico que tem à volta e não imagina que fora também há uma vida, né? Tipo assim, você pode ser ídolo, pode ter uma grande carreira, pode ter uma carreira longeva, etc. Você teve esse choque, assim, de olhar cara e falar, caraca, tipo... Cara, eu tive e todos que saem têm. Porque toda essa proporção que nós vivemos hoje aqui, ela é gerada no mundo inteiro. Você vai pra Coreia, eles são apaixonados. Você vai pro Japão, eles são apaixonados. Você vai pro México, onde eu estive, também são apaixonados. Não pisei na Europa, mas a gente vê que são apaixonados também. Então, tudo que se vive aqui, se vive nesses lugares também. E automaticamente, quando você sai, que você começa a construir algo, que você começa a ganhar o carinho da gente, do pessoal que tá no entorno, você começa a olhar e fala, caraca, que loucura. Achei que nunca viveria isso. Né? Então você começa a mergulhar na cultura e você começa a desfrutar daquilo. Só que o futebol ele é muito louco, porque assim, pro torcedor que tá acompanhando, ele tem uma visibilidade muito grande de Europa. Então, tipo assim, pra ele o cenário tem que ser Europa. Se ele escutar que o cara tá saindo, tipo, uma camiseta como o Palmeiras, pra ir pra Arábia, pra ir pro futebol mexicano, pra ir pra qualquer outro mercado, os caras vão olhar e falar assim, não, esse cara tá dando um passo pra trás. Cara, esse cara não tá dando um passo pra trás. Esse cara, talvez, ele tá dando um passo pra frente absurdo e ninguém consegue identificar. Por quê? Porque chega um certo momento no futebol brasileiro que poucos caras conseguem passar dos 5 anos com a mesma camiseta.
sem ser questionado, sem ter que sair dessa camiseta gigante para uma camiseta menor. Dificilmente esses caras conseguem. E quando esses caras conseguem ter essa leitura de que ele sai para um outro lugar, ele consegue sair de um Palmeiras depois de 5 anos, e ele consegue defender a camiseta grande do futebol mexicano e continuar brigando por coisas importantes, por títulos, por Mundial de Clubes, por chegadas em finais de CONCACAF. Então, assim, as pessoas não têm meio que essa sacada. Vou te dar um exemplo. Cara, o Luan. O Luan ganhou tudo aqui no Palmeiras. Chegou um momento que apareceu uma possibilidade e a despedida que fizeram para ele foi maravilhosa, porque ele ajudou muito durante toda essa construção. Cara, bateu no México hoje, campeão mexicano, é ídolo no Toluca. Coisa que aqui no Palmeiras, em algum momento, já começou talvez gerar um pouco de dúvida. Começou a aparecer outros jogadores mais jovens, já deixou de ser um titular absoluto. Cara, mas o Luan continua sendo o Luan num sentido assim, no futebol mexicano, que o abraçaram. Ele é ídolo, cara. Hoje o Luan, você vai na cidade do Toluca, você vê outdoor com o Luan fazendo propaganda de uma porrada de coisa. Então... Tô esperando o meu convite pra conhecer, viu, Luan? E é um cara sensacional, um cara fora da curva, um cara trabalhador, que ele encontrou um mercado que ele tá feliz da vida. Que talvez hoje no Brasil ele estaria lutando ainda pra conseguir seguir reafirmando tudo aquilo que já fez, porque o Brasil você fez hoje, você é questionado amanhã, cara. Assim, tu tem que estar no teu grande momento todo dia, Todo né? dia. É muito louco isso, E às vezes você passa ali, que é normal, 3 anos em alta, com aquela curva lá em cima, e vai ter um momento que essa curva ela vai ter uma descendente. E aí quando você entra nessa descendente, a galera quer que a tua curva esteja lá no pico, no topo. E, cara, manter a curva no pico, no topo, a carreira inteira é normal, ninguém consegue. Me fala pra mim, então, vamos fazer aqui uma lista, sei lá, de 5, me dá um top 5 que conseguiu manter isso durante 8 anos, 9 anos. É impossível. No país é muito difícil, cara. Impossível. É muito difícil. Então você não consegue montar um top 5 e você falar, cara, nos últimos 8 anos esse cara sempre manteve. Só que aí tem uma coisa, o cara quando ele começa a cair um pouquinho, troca o treinador. O treinador que chega, vê que ele tá embaixo, ele quer trazer um outro que ele acredita que tá no topo em outro lugar. E aí esse cara começa a perder espaço e ele começa a rodar muito. Só que num outro mercado, cara, esse cara ele vai chegar com a mente limpa e com as mesmas condições ele vai conseguir entregar. Então, assim, o mercado lá fora é um mercado muito atrativo. É um mercado que, quem não conhece, financeiramente é um mercado muito bom. Para educação de filhos também é um mercado maravilhoso. E aí eu coloco um outro ponto, cara. O calendário lá fora. Uma coisa é você jogar 3 jogos na semana, domingo, quarto e domingo. E outra coisa é você jogar domingo e domingo. Qual que é o máximo de jogos que você fez lá? Cara, o máximo que eu fiz numa temporada, só pra você ter uma ideia, a primeira fase regular, durante os primeiros 6 meses ali, são 17 jogos. Se chegar na final, você tem quarta, semifinal mais 6. Pô, tô falando aí praticamente aí de 23 jogos. No campeonato local. 21, mas 20, ao todo no ano, 20, uns 40 jogos? Juntando 2 campeonatos, 46. Coloca os de Copa ali perdido no mês, mas exagerado. Se você chegar em todas as finais, você vai jogar 50 e pouquinhos jogos. No meio do ano, na Copa do Mundo de Clubes, a gente tava com 43 jogos já. No meio do ano. E aí o que eu tô te falando. Então, lesão toda hora. Pô, e todo jogo você tem que jogar ao máximo, porque a competição é lá em cima. É muito louco, cara. Ó, só pra você ter uma ideia. Você tem férias de dezembro lá, que são mais ou menos uns 15, 20 dias. E você tem outras férias no meio do ano, que é aproximadamente de 30 dias. Porque o calendário é bem flexível. Aqui, cara, já enxugaram o calendário de uma forma que o brasileiro, o estadual, começa agora... O brasileiro vai começar em janeiro. Não, o estadual vai começar dia 7, dia 9, um negócio assim, no ano que vem. E o brasileiro termina quando? O brasileiro desse ano termina no dia 7 de dezembro. 7, Charu? 7 de dezembro. E como é que você dá férias e pré-temporada no mês? Não tem. Pré-temporada no Brasil eu já desisti. Eu já desisti de conversar a respeito de pré-temporada, porque não existe. O Palmeiras tá com 69 jogos nesse momento do ano. 69, restando mais 6 de Campeonato Brasileiro, 75 com uma final de Libertadores, 76. Se for pro Mundial, se acontecer de ir ao Mundial, pode ter mais 2. Não é quarta semifinal agora, né? É quarta semifinal? Achei que era só semi. Agora a quarta gente semifinal, mais 3. O time do México, então são 78. Playoff que fala. Playoff, então são 78. Aí joga as quartas, né, contra o time da CONCACAF, aí semifinal e depois a final. Ao todo, 78 jogos pode chegar
E aí, as férias que hipoteticamente terminariam dia 7 de dezembro, você vai prolongar aí, se for para essa outra competição, vai até dia 18 de dezembro, se eu não me engano. Dia 18, para se reapresentar no dia 2, 3 de janeiro, para dia 7, 8, 9, tá estreando. 78 jogos, quantas semanas tem um ano? 40 e... 52. 52 semanas. Cara, você vai pegar praticamente aí não descansar. Nesse intervalo nós estamos colocando férias, que teve férias e tudo isso. É loucura, não. E detalhe que ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? Então vai... Num dado momento vai parar, mas depois vai espremer tudo de novo. E aí o que eu trago pra vocês, cara? Abel Ferreira, com a sua comissão e tudo, é absurdo o que esses caras fazem. Sim. É absurdo. Porque assim, você brigar todo ano lá em cima, com essa quantidade de jogos, e seu time começar desde o primeiro minuto até o minuto 100 e pouquinho que vai o jogo, na mesma intensidade, sem negociar o esforço, sem se permitir olhar pra você e falar que tá cansado. Cara, o trabalho mental desses caras, não só a parte física, o trabalho do Ragu e tudo, a gente vê que realmente o time corre e tudo, mas mentalmente manter tudo isso. Cara, esses caras fizeram uma junção absurda, cara. Lidando com a pressão e tudo mais. Cara, se pegar... Pô, você vai pegar a classificação agora aqui. Você tirar um 3-0. Não era só tirar um 3-0, cara. Era você tirar um 3-0 com carga de viagem nas costas, jogos e tudo isso, e você conseguir manter essa intensidade do primeiro minuto até o último minuto. Bom, é uma das coisas que mais me chama a atenção no trabalho que está sendo feito, é isso. É como eles conseguem jogar do primeiro minuto ao minuto 90 no mesmo ritmo e na mesma intensidade, na mesma entrega. E coloca mais um ingrediente, né? Sem entrar na catimba. Que é acho que o ponto de desequilíbrio jogar maior. O tempo todo. Jogar o tempo todo. Sem entrar na onda da bola parada, do demora pra cobrar um tiro de meta, disso daquilo. É concentrar no jogo só, simplesmente. Que é algo que o brasileiro em si, ele tem às vezes uma dificuldade de lidar, né? Com essa coisa do latino-americano de cozinhar o jogo. É muito nosso. É muito controle nosso. Tipo, qualquer lugar que você for hoje, o cara que tá ganhando, ele tira o pé, ele não acelera o jogo, ele é aquela coisa... Aqui no não. México também tem isso aí? Ah, tem, porque é cultura latina, né? A gente tá rodeado ali ali muitos jogadores. Os jogadores equatoriano, colombiano, argentinos, uruguaios, que não estão na Europa, das suas seleções, estão no México. Lá. Estão no México. E até aproveitando uma outra curiosidade, você jogou Conca Champions, né? Joguei. Campeão com a América. Então, o nível é tão diferente assim? Ah, é. É diferente. A Libertadores é surreal. Não, é diferente. Tipo ali, você vai ter os times mexicanos que competem e tal, e Estados Unidos. Depois dali, pouca resistência. Você vai pegar México, ali... Estados Unidos e... Ia pegar ali Canadá ali, tipo, você vai pegar um outro que já joga MLS, que é o Vancouver e tudo assim e tal. Só que assim... é outra dimensão. Mas os times mexicanos perante aos times dos Estados Unidos, a diferença ainda é muito grande? Não é tão grande. Não é tão grande. Existe uma diferença, mas já encurtou muito tudo isso. Até porque a MLS, ela, pelo atrativo do país também, de ser os Estados Unidos, eles começaram a entender um pouco o que o mexicano fazia. O futebol mexicano sempre foi por esses latinos de seleção, sub-20, sub-23, aquela coisa toda, já levava e ficava 3, 4 anos ali. Então ele sempre tinha uma base importante de seleção daqueles que não estão na Europa, do latino, né, do sul-americano. E a MLS identificou isso. Então, pro atrativo hoje, pro jovem hoje, é morar nos Estados Unidos. Então, tem essa disputa hoje. O México chega, os Estados Unidos chega junto. E aí eles melhoraram também o nível de captação dele, então é um pouco mais disputado. Mas ali sempre vai dar final México e Estados Unidos. O Mundial de Clubes vai estar sempre nisso. Claro que hoje o futebol mexicano tem, né, com mais frequência chegado a essa situação. Só que assim, a CONCACAF é totalmente diferente da Libertadores. É outra coisa. Eu fiz alguns jogos de eliminatórias, eu tenho acompanhado algumas seleções, porque México, Estados Unidos e Canadá não estão disputando, né? Então eu tenho feito Trinidad e Tobago, São Tomé e Príncipe... As outras ali, as ilhas do Caribe e tal, né? Curaçao, Jamaica. E aí você vai começando a analisar ali, você vai vendo o nível que é bem assim, bem diferente. Agora, uma coisa que eu notei recente no Campeonato Mexicano interessante, né? É assim, uma curiosidade, mas por favor, não copiem aqui no Brasil, tá? Os jogadores de base lá, GG, eles têm um número específico para jogar. É de registro. Então aqui, é de 1 a 99. Os da base lá é do 100 pra cima. Então você vai
A gente que narra, vai entrar aqui o 128. Fala, oi? 128? É um menino da base. 291. 291. É do 100 pra cima os meninos da base, cara. Caramba. É por número de registro. É uma maneira que eles têm lá de manter um controle. Então, tipo, o profissional do 99, e aí, tipo, você vai lá e pega o sub-20, ele vai do 100 a, sei lá, 150, um exemplo. E aí, assim vai. E aí, uma forma deles conquistar e ir diminuindo, tipo, os dígitos. Durante as conquistas. Entendi. Uma hora que não vai caber o número na camisa, né? Mas é uma curiosidade, cara. Curiosidade. Agora que na globalização a gente consegue assistir campeonato de tudo quanto que é lugar, né? O mexicano agora passando aqui no Brasil também. Então, a gente consegue assistir um pouquinho de uma coisa ou outra. E agora, William, depois de voltar do México, teve uma passagem no vizinho aqui, depois anunciou a aposentadoria. Quais são os planos de William agora? Depois de trabalhar no Ecos durante um tempo, né? No Esporte Clube União Suzano. Cara, hoje os planos são esses. Hoje nós montamos uma SAF ali no Ecos, né? Eu, o Diego Galo e o Wagner Campos. Juntamos ali os três, montamos uma SAF, né? E estamos fazendo a gestão do clube. Tivemos um acesso esse ano da 5ª divisão do Campeonato Paulista para a 4ª, né? Super feliz com a conquista, com um desafio novo. Estamos aí há 3 anos perfeito de poder jogar uma primeira divisão de Campeonato Paulista, sabendo de todas as dificuldades, né? Temos meta aí de pelo menos aí, quem sabe, daqui uns 8 a 10 anos, né? Poder realmente trazer o Ecos a uma primeira divisão de Campeonato Paulista. Acho que exemplos como o Novo Horizontino, o Mirassol, né? Clubes que a gente vê que de alguma maneira com uma estrutura e um trabalho bem feito conseguiram chegar a esses lugares, né? Outros, né, que no meio do caminho perderam a mão, estão jogando a mesma divisão que nós hoje. Nós estamos falando aqui de São Caetano, hoje faz parte do grupo que nós vamos jogar, da A4, né? Então a gente vê que o futebol ele gera oportunidades e a nossa ideia ali é isso, é fazer esse longo prazo, em meio a tudo isso, de tentar, quem sabe, aí sei lá, em 8 anos, 10 anos, jogar uma primeira divisão de Campeonato Paulista. E enquanto a isso, trabalhando na preparação dos jovens, né? Formando, né, de alguma maneira, negociando também atletas ali para fora, tentando fazer a roda girar, né? Girar. Não tem como. A SAF de vocês gerencia o clube num todo ou só o profissional? Só o profissional. Só o profissional? Não, no clube num todo, mas só o futebol. Ah, tá. Desde o 11 ao profissional. Tem um sub-15 de vocês que veio pra cá esse ano. O Peterson. Né? Pois é, mas tem uma história curiosa, né? Que eles jogaram, né? Se enfrentaram. Sim. E Palmeiras venceu, que na base a gente considera como normal. Sim, claro. Mas ele jogou um absurdo. E o Pedro Nascimento, que é o assessor da base, faz as transmissões comigo, eu narro, ele comenta. E a gente sempre tem esse olhar, né, bem cuidadoso com a base, até de olhar o adversário, ver algum menino ali que tá jogando bem, tá destacando, a gente fala, a gente não nega. E eu até brinquei com o Pedro, falei assim, pô, Pedro, o Palmeiras tá ganhando bem, mas, pô, esse camisa 10 aí do Suzano, cara, tá jogando bem, tá fazendo valer, tá correndo, tá buscando por onde. E o Pedro brincou. Aí ele pegou e falou assim, cara, e ele tá indo tão bem que eu não me espantaria se daqui a um tempo ele aparecer aqui no Palmeiras. Passa 2 semanas, o Pedro me manda uma foto. Era ele. Aí eu olhei assim, falei, pô, conheço esse menino. Quem que é, Pedro? Ele, você lembra do jogo do União Suzano? Então, o Peterson que a gente falou, ele... Acabou de chegar, eu falei, cara, é zoeira. Vocês já empregaram o Peterson, pois então. Foi uma coincidência. Mas pra ver como... Indicação do Luizão. Mas pra ver como a gente, às vezes, acompanhando a base, a gente consegue, né, também observar alguns talentos, assim, nos outros times. E é legal quando a gente vê que se concretiza, né? A gente fala assim, caraca, a gente olhou, brincou e, pô, o menino tá aí agora. Pô, tomara que profissionalize, tomara que chegue longe também, né? Cara, um potencial absurdo. E é muito difícil o contexto que nós temos para poder enfrentar o contexto Palmeiras, né? Sim. A verdade é essa, a captação de vocês, eles batem na porta aqui o dia inteiro. Lá a gente tem que estar correndo aqui, faz uma avaliação e aí da avaliação você tem 1000 moleques, você tira 2 e assim vai. Aqui não, aqui é os melhores o tempo inteiro. O olhar clínico, a captação que existe por todo o país. Então, para nós competirmos no mesmo nível é muito difícil e nos alegra quando um atleta como o Peterson consegue. Em meio a um contexto difícil de talvez ele acelerar um passe, essa jogada não dar sequência, ela não continuar e ele continuar enchendo os olhos de quem tá à volta, como vocês que estavam assistindo e dos captadores. Então, pra gente é muito disso, de tentar encontrar mais jogadores nesse perfil, oportunizar
nesses jogadores durante tudo isso. E esperar que eles possam conseguir carreira, cara. Esperar que eles possam realmente desfrutar do processo, que é o mais importante em meio a tudo isso, e viver o sonho. E ô, William, eu imagino com certeza que durante sua carreira você sempre teve uns caras que te aconselharam, te falaram pra carreira de futebol mesmo. Você hoje, nesse papel de aconselhar esses meninos, que você procura passar de experiência pra eles, você que já jogou em time grande e tal? Cara, eu converso muito com eles numa transparência muito alta, assim, de que não vão chegar todos. Que por mais que eles se esforcem, não é uma garantia de que vão chegar. Mas sem o esforço é uma certeza que não. Então, por mais que eles se entreguem, a gente não consegue dar uma garantia, não, você vai chegar. Mas sem o esforço, é certeza absoluta de que não chega. Então, o que a gente conversa muito é sobre não negociar o esforço, cara. Não negociar a disciplina, não negociar a alimentação, descanso, não negociar com o cansaço. A verdade é essa, e você tá dentro do campo, você tá cansado, você fala, não vou, não vai. E algo que eu sempre carrego muito comigo, que a gente nunca sabe qual é a amarrada de chuteira que vai mudar a história da nossa vida. Então toda vez que você estiver amarrando a chuteira, vai acreditando que pode ser hoje. E eu sempre amarrava a chuteira acreditando, vai ser hoje, vai ser hoje. E um dia mudou. Então levo muito isso pra eles. Não trato o jogo só como mais um jogo. Você não sabe qual que é a amarrada de chuteira que vai mudar a história de sua vida. Então na hora que você estiver amarrando, você vai acreditando que é hoje. E amanhã você vem de novo e você vai acreditando que é hoje. É aquele cada 3 meses no Dante Pazzanese, né? No Dr. Nabil, né? Eu saía de casa acreditando que ia ser hoje. E um dia aconteceu, então eu levo muito isso pra eles. E falando em amarrar chuteira, né? Antes da gente caminhar pro encerramento, você tava contando pra gente em off aqui uma história, né? Bem curiosa de chuteira, né? Que você, quando tava pra subir, você amaciava a chuteira de um cara que foi craque de bola. Infelizmente conviveu com muitas lesões, mas que a perna esquerda ali era diferenciada, hein? Tu dividia a chuteira com quem? Pô, Pedrinho, cara. Rapaz. Esse cara é sensacional. Esse cara é uma das pessoas também que eu falo que Deus colocou no meu caminho, assim, ó. Eu na base, eu não tinha pra chuteira, né? Então treinava a semana inteira e ia pro final de semana com a que tinha. E aí ele mandava as chuteiras pra gente amaciar a chuteira embaixo, e era o meu número. Então eu amaciava a chuteira dele, e aí ganhava a chuteira, ele dava a chuteira pra mim também e tal, né? E, pô, me ajudava muito. E é muito engraçado que quando eu subo pro profissional, aqui, como eu falei que aqui embaixo, às vezes a gente treinava 2 períodos e aqui era um ginásio, embaixo do estúdio aqui. E eu treinava, almoçava e voltava para descansar aqui na arquibancada para poder, porque a estrutura na época não era das melhores. Então o Palmeiras entregava tudo que podia de melhor, mas era o que tinha. E o Pedrinho, cara, uma vez ele encosta e fala, pô, tava onde? Falei assim, não, tava dormindo ali. Como assim? Falei, não, falou assim, não, amanhã você vai pra minha casa. Amanhã você almoça e vai pra minha casa. E eu falei, não, beleza, pô, fui a viagem inteira pensando, falei, cara, como é que eu falo pro Pedrinho que eu não vou pra casa dele? Porque, tipo, com vergonha e tudo, cara, é outra situação. E logo quando eu tava subindo. E é engraçado que ele chega, não, vamos lá pra casa. E insiste, e termina que eu não vou. Eu não sabia nem como comportar na casa do Pedrinho. Então, tipo, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Mas isso me marca muito. Tipo, de você ver o ser humano. De você ver a preocupação pelo lado humano, assim. Então, claro que eu comentei com ele, falei, cara, amaciava a tua chuteira e tal. Ele falou, pô, que da hora, que não sei o que e tal. E, inclusive, pegava as chuteiras que ele dava a chuteira pra mim também. E nem sabia pra quem que ele tava dando a chuteira, né? Então, e depois ele me faz esse convite. Então, assim, eu acho que o lado humano aqui falou muito alto sempre, sabe? Tipo, a gente tinha um grupo muito bom. Pô, o Marcão, goleiro sensacional. Pô, o Magrão em seu momento também, quando estávamos aqui. Então tinha uma galera muito humana, assim, sabe? Pô, o Edmundo, o Juninho Paulista. Eu pude conviver com esses caras, assim. Então, pra mim foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Magrão dentro de campo, cada dividida era um raio que caía, mas fora do campo era gente boa pra caramba. E aí, competitivo, né? Ao extremo, demais. Cara. E aí, na sua carreira no Palmeiras, qual você acha que foi o teu momento mais marcante, assim, que você guarda com mais carinho? Sua história no Palmeiras? Cara, a minha história no Palmeiras, eu marco o momento Copa São Paulo e marco a minha estreia. Né, de poder voltar ao gol, né, o gol, aquela coisa toda, o primeiro gol. São as coisas que eu marco assim, que mais marca a minha história dentro do clube. Depois daí, eu confesso pra vocês, assim, nós vivemos um período muito difícil, o torcedor sabe do que eu tô falando. Cara,
era muita pressão, muito questionamento pela grandeza do clube, uma transição de saída de Parmalat para chegada de Pirelli, saindo de rebaixamento e acesso. Então, assim, foram momentos muito difíceis para mim aqui dentro. Fora tudo que eu enfrentava no pessoal, dentro do campo eu ainda tinha essa insegurança de poder entregar mais. Então, os pontos que me marcaram muito foi a maneira como me receberam na volta, né, da maneira que comemoraram, né, o meu primeiro gol, e tudo que eu vivi ali na Copa São Paulo, assim, sabe, de receber o carinho do torcedor e me permitirem sonhar. Cara, e uma das coisas que me alegra muito, assim, é que muito torcedor sentiu a minha dor. Sabe, você vê, tipo, as pessoas realmente falam, cara, você vai voltar, aquela coisa toda de você encontrar. Então eu recebi muito carinho nisso, isso me marcava muito também, né? E quando eu volto, a maneira que me recebe é extraordinária. E, pô, você escutar toda a massa gritando, pedindo teu nome no jogo é sensacional. William, agradecer você por ter vindo bater esse papo com a gente. Aí, ó. Em nome da presidente Leila Pereira e toda a diretoria do Palmeiras. Obrigado. Um presente pra você. Acho que quando abrir, pode ser que ative algumas lembranças. Aí, ó. Porque na sua época não tinha, né? Numeração fixa 100%, né? Passou a ter um pouquinho depois, mas a gente fez esse presente pra você guardar, né? Com muito carinho, né? Um presente singelo, por toda a história que você tem, toda a trajetória. Não só por ter sido um atleta formado aqui nas categorias de base, por ser uma cria da academia, mas pela representatividade que você tem, pelo teu problema cardíaco, né? Por ser um exemplo para as pessoas de perseverança, de que é possível se chegar ao seu sonho, desde que você de fato esteja disposto a batalhar por ele. E de que só você sabe a dor da sua batalha, né? As pessoas à sua volta, elas podem tentar ou te impulsionar, ou podem tentar te derrubar de fato. Mas quem tem que determinar que vai correr é você. E você é o grande exemplo disso pra gente. E acho que até pros jovens que hoje estão lá no Esporte Clube União Suzano, que você vai ter contato com esses jovens, os caras precisam saber a história do cara que tá ali com eles, né, hoje gerenciando o clube, para que eles tenham também isso como inspiração, para alçar, né, voos maiores. Que é como a gente falou, é uma aposta, é um tiro no escuro. Sim. Se vão vingar, a gente não sabe, mas se todos eles conseguirem absorver um pouco, né, do caráter, do profissionalismo, da pessoa, já estão bem encaminhados ali para ser o que eles quiserem para a vida, caso não deem certo no futebol, né? Porque é uma vida de resiliência, onde quem renuncia mais chega mais longe. Exatamente. O resumo é muito disso, né? Eu agradeço muito o convite, né, por me permitir contar um pouco da minha história aqui. Como eu falo, eu sou muito grato ao Palmeiras. Eu passei nesse lugar no momento que eu precisava passar. Eu fui acolhido de uma forma extraordinária, no momento mais difícil da minha vida profissionalmente falando, eu passei aqui e me deram todo o respaldo possível. Obrigado pelo presente, agradeço muito. Esse número para mim ele representa muito, porque com 17 anos foi quando eu subo pro profissional, então as minhas redes ali, tá, Nego Will 17, essas coisas tudo, justamente por causa desse número. Esse número para mim ele é muito importante, marcou muito, o meu primeiro gol, eu tinha essa idade, tudo isso. E sobre os jovens que nós temos hoje o privilégio de poder de alguma maneira tentar ajudá-los e conduzi-los, é justamente isso, é não negociar o esforço, é serem resilientes. Como eu falo, não é uma garantia de que você entregando 100% as coisas vão acontecer, mas é uma certeza e eu posso te garantir que se você não entregar o 100%, ela não vai acontecer de verdade. Então não negocie o esforço, né? Agradecer ao torcedor também pelo carinho. E a vocês, cara, pelo grande trabalho, me alegra muito esses últimos anos, né, tudo que vocês estão vivendo, oro para que as conquistas continuem chegando e que essas portas, né, continuem sempre abertas e transmitindo essa alegria ao povo e a mensagem como se deve. Não, e as portas da casa estão sempre abertas, quando quiser vir tomar um café, fazer uma visita aí, pô, tá mais do que convidado. Obrigado. Né? A gente sempre fala, quem passou por aqui colocou um tijolinho nessa história, seja numa época como agora, seja numa época difícil, tem um tijolinho com o nome da pessoa ali. Então, sempre vai ser bem recebido, as portas da casa estão sempre abertas para você, é sempre um prazer ter você aqui, né? O Fernando Galupo te encontrou ali, já bateu uma resenha contigo. Sim. E a gente até procurou o Magu e o Léo, mas hoje eles não estão por conta da folga do elenco. Sim. Mas, pô, quando puder, volta aí para tomar um café com a gente, cara. Não, voltarei sim. Eu agradeço muito o convite
E é isso. Quando tiver mais um talento lá, manda pra nós. Com o maior prazer. Vamos alinhar, estreitar essa parceria aí. Mas é curioso porque todo ano o Suzano tá no grupo do Palmeiras. Né? A gente sempre fala, todo ano tá no grupo ali. A União Suzano, tem um outro time também de Suzano. Nós somos Esporte Clube União Suzano e o outro é União Suzano, o ZAC, né? O mesmo nome, gente. Esporte Clube União Suzano. Foram fundados pelo secretário de esporte Nardinho hoje, né? Em seu momento, quando estava dirigindo futebol na cidade, ele fundou os dois. Ficou com feliz com um, né? Falou, vamos fazer mais outro. Um aqui. Que ter um rival. Criar rivalidade interna. E por isso que a gente chama de Ecos. Sim. Né? E o outro é o ZAC e o outro é o Ecos, para tentar diferenciar. Bora, GG. Bora, Luizão. Boa. Agradecer mais uma. William, obrigado por ter vindo. Foi um prazer, conhecer um pouco mais da sua história. Lembrando que vai pegar um QR Code na tela para você baixar o aplicativo do Palmeiras, participar das atividades, acumular suas porcões e trocar por experiências com o Verdão. Uma delas, inclusive, é vir assistir o Palmeiras Cast aqui no nosso estúdio. Hoje recebendo o William, o Coração Valente. Valeu. Grande abraço a todos. Até o próximo Palmeiras Cast by Sporting Bet. E avante palestra. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja Avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é Avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.